Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho aqui um convidado que eu não conhecia ele e a gente entrou em contato aí por rede social e eu comecei a verificar, a dar uma stalkeada aí nas redes dele e eu vi que esse cara é um cara muito especial porque ele tem uma história de vida que é algo assim, a palavra boa é inspirador. Porque ele tem um passado que tem um revés muito grande, um passado pesado, e com essa história pesada dele de vida, ainda assim ele conseguiu mudar toda a história da vida dele, o futuro dele, e eu acho que vocês vão ter aí uma aula de inspiração, sabe, aquela coisa assim, pô, eu tô com o tanque baixo, eu não sei o que fazer, e a inspiração dele é como se botasse combustível no tanque e você se sente pronto para seguir em frente. Então eu apresento para vocês aqui Charles Rocha Leonardo, que é um cara comum, um cara igual a gente, carne e osso, uma história, muitas vezes aí a gente também tem no nosso passado uma história pesada, mas que a gente, com aquele espírito de guerreiro, de lutador, a gente vai mudando a nossa realidade até a gente colocar ela do jeitinho que a gente sempre sonhou. O Charles, ele hoje em dia é engenheiro civil, já é engenheiro há 10 anos, né, Charles? 10 anos de formado. É isso aí. Ele vai se apresentar e vai começar já falando um pouquinho da história de vida dele, como é que foi, porque eu acho que muitas pessoas aí vão se colocar no lugar dele e vão assim ter algumas lembranças tristes de repente, mas a inspiração que ele traz é a melhor de todas. Antes disso, deixa eu fazer rapidinho aqui um lobby que eu faço aqui para minha patrocinadora, né, para a empresa parceira Rosemary Rosa Selection, que é um salão de beleza, tanto masculino como feminino, só que lá dentro não é só um salão. Lá é um local que você resolve todos os seus problemas. Para mudança de visual, se você gosta de óculos escuros, você está no lugar certo, você vai ficar pirado lá dentro, porque tanto a área masculina como a feminina é tanta coisa legal que você não sabe nem o que vai escolher. Vestuário também, moda praia, acessórios, semi-joias. Se você está procurando esse tipo de coisa para resolver seus problemas, você vai ter isso tudo num lugar só. Fica ali na rua Marise Barros, número 214, aqui em Caraí, entre as ruas Gavião Peixoto e Lemos Cunha. Então, se você quiser fazer um bom negócio para você e para o seu visual, passa lá que você vai gostar. Então, agora, sem mais delongas, eu apresento para vocês Charles Rocha. Charles, é um grande prazer te receber aqui e eu acho que hoje você vai emocionar muita gente com a sua história. Cara, o prazer é meu aqui. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar essa história aí com vocês, né? E a gente vai compartilhando ali dia a dia, né? Mas, assim, agora a gente vai conseguir entrar a fundo, né? Vamos ter um tempo maior, né? Que as redes sociais ali. É isso aí. É porque, assim, eu já comecei a falar que hoje você é um engenheiro que está numa firma grande, que você hoje em dia é um profissional de sucesso, com 35 anos de idade. Isso aí, né? Verdade. Mas as pessoas não sabem o que você já passou. Então, começa contando aí um pouquinho da sua história de vida. Da onde vem o Charles? Como cresceu o Charles? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, vamos lá. Eu nasci em Guarulhos, né, São Paulo, e fui criado em São Gonçalo. E, assim, quando a gente começa a se entender por gente ali, eu digo que é em torno ali dos 6 anos, ali, 7 anos, você começa a ter, assim, até lembranças dessa... Tem gente que consegue lembrar antes, mas eu consigo, assim, lembrar muito dessa fase, né? Sim. E quando eu me entendi por gente, assim, eu passei um tempo morando com meus tios em São Gonçalo, acho que antes dos meus 5, 6 anos ali, e depois eu fui morar com minha mãe. Minha mãe morava em São Paulo, em Guarulhos. Na verdade, não, em Guarulhos não, em Ubatuba. Sim. Né? Eu nasci em Guarulhos, mas nessa época ela estava morando em Ubatuba. A gente morava, assim, perto da praia, né? Você já foi em Ubatuba? Eu já fui uma vez só, em 2010. Aquele litoral, né? A parte litorânea isso aí, do estado de São Paulo. Que aí você tem umas casinhas ali e tal, em frente à praia. Sim. E aí, quando eu fui morar com ela, cara, assim, a gente passou muitas coisas difíceis, né? A primeira, imagina assim, você é uma criança, tá dentro de um apartamento, e aí tua mãe tá promovendo ali alguns encontros de homens casados com mulheres, a questão de ler cartas, sabe? Aquela questão de cartomante, a pessoa tá lendo cartomante, pô, o cara batendo na porta pra cobrar e, tipo assim, não, vamos ficar quieto aqui, ninguém fala nada, vamos ficar quieto, e o pessoal batendo na porta, cobrando.
sobrando. É uma infância com medo, né? Com medo. Uma coisa assim que você, tipo, você quando é criança, você não tá tentando assimilar aquilo, né? Que você não tá... Você não entende bem. Você não entende bem se o certo ou errado, né? E aí eu lembro muito disso, da gente tá, tipo assim, dentro de casa, não, fica quieto aí que o cara tá batendo aqui cobrando. Eu lembro que a gente morava, tipo assim, como se fosse um apartamento pousado, alguma coisa do tipo, e ela não pagava aluguel. Eu lembro muito disso. E aí eu sempre tinha aquela cobrança, né? E aí ela fazia as tramóias ali pra conseguir... Pra se virar também, pra se virar, né? E ela tinha essa parte da questão da prostituição. Então, assim, muitas vezes eu ficava ou com algum vizinho, né? Com alguma vizinha ali, ela ia pra noite, ia pro local delas ali, ou até mesmo ficava ali no local. Então, tipo assim, aquilo era o convívio, né? Você era filho único? Não, ela tem muitos filhos, mas assim, naquele momento era o único filho que estava com ela. Só você e ela. Só eu e ela. Era o que ela podia fazer também para sustentar, né? Sim, é uma junção, né? A gente nunca sabe o que vai na cabeça assim, do outro. Eu não fico, tipo, culpando, né? Sim. Talvez, assim, ela teve uma infância muito difícil. Eles vieram de campos, aquele negócio de cana, de passar fome, de sofrer abuso, sabe? Acho que ela teve o primeiro filho com 14 anos, com 12 anos. Então, assim, foi uma infância muito difícil. Para ela não deve ter sido nada fácil crescer também. Não foi, eu tenho certeza que não foi. Sim. Tanto que, assim, ela descandeou para muita coisa errada. Então, assim, infelizmente, todos os filhos, assim, ela não conseguiu criar, né? Então, assim, olha a dor que a pessoa vai carregar ali, né? E... Ela tá viva? Tá viva e a gente é muito amigo, né? Então, assim, Hoje vocês moram perto? Ela mora em Campos. Sim. Ela mora em Campos, eu moro em São Gonçalo. Então, assim, às vezes quando a gente vai lá, visita, mas assim, tinha um relacionamento muito bom. Eu tenho ela como uma melhor amiga, né? E assim, você vai entender o porquê, talvez, disso, né? Isso já é uma coisa já que já é assim, já é o primeiro degrau do respeito que eu tô tendo, que eu tenho por você, porque se de repente fosse um outro filho, talvez nem quisesse ver a mãe. Não. E você, muito pelo contrário, você entendeu, você viu que aquilo ali era uma forma, de repente na cabeça dela, pelo que ela viveu, como ela foi criada, foi a única forma que ela tinha. De repente ela também era uma vítima, né, cara? De repente não, ela era uma vítima daquilo dali, foi a forma que ela pegou, né? Eu vou daqui, eu vou já que eu tenho esse limão, eu vou ter que fazer uma limonada, porque eu preciso comer, eu preciso beber. Isso aí. Eu tenho filho aqui. E aí eu lembro, assim, assim, imagina assim, com 7 anos, ela andava sozinha na praia. Era meio independente, meio independente. Tem mais 2 vezes que ela chamou o bombeiro, porque eu tinha me perdido, ela sabia onde é que eu tava, né? E teve uma parte ruim que foi a questão da escola, então assim, eu não ia pra escola e ela acabou não conseguindo me fazer ir pra escola. Isso você vai ver que é importante, que lá na frente isso me ajuda a tomar uma decisão. Nessa questão de não ir pra escola nesse momento, lá na frente me ajudou a tomar uma decisão. E aí eu lembro que eu tenho um irmão chamado Cristiano. Eu lembro que esse irmão, ele tinha saído da prisão e tinha ido morar com a gente. E nessa que ele foi morar com a gente... Bem mais velho que você? Bem mais velho. Eu acho que eu tinha uns 6, ele devia ter os seus 27. Nossa, foi o primeiro filho dela? Não, acho que foi o terceiro. No total são 6 irmãos, você mais ou menos. todos? Só tem uma que eu não conheço, o restante eu conheci todos. Mas a gente não tem muito relacionamento, a gente, né, se fala à distância. Porque não tem vínculo, né? Não tem muito vínculo, mas a gente se gosta muito, né? A gente até é um grupo ali que a gente, dos irmãos, a gente vai falando com o outro, torcendo, né? Aí tem a Fabrícia, que é minha irmã. Vocês vão construindo o vínculo, né? Aí tem a Fabrícia que tá mais perto de mim, sempre ela tá mais perto, e a gente vai, sempre tá mais junto, né, no dia a dia, ela tá conversando mais. E aí eu lembro disso, que esse irmão foi morar com a gente. Sim. E aí, quando ele foi morar com a gente, ela começou a vender droga junto com ele. Sim. E aí a gente se mudou. A gente saiu dessa casa, foi para uma outra casa mais distante. Isso em Ubatuba ainda. E aí eu lembro disso, assim, por exemplo, por exemplo, assim, imagina, eu fui cortar um pão, e aí dentro do pão, isso só me lembra 7 anos, mais ou menos. Fui cortar um pão e dentro do pão tinha um monte de papel higiênico, assim, com os saquinhos enrolados, né, de droga. Eu não sabia o que era aquilo, eu fiquei com nojo, assim. Que pão é esse? Tipo assim, caraca, e depois disso eu demorei muito a voltar a comer pão, porque eu fiquei com nojo. Eu lembro da casa sempre cheia de homens, né? Eu lembro de coisas assim, por exemplo, os caras quando vão usar droga, eles esquentam um prato para poder cheirar. Então, assim, isso ficou na minha cabeça ali. Eu lembro disso, de ver as pessoas esquentando o prato, de ver as pessoas usando droga, né? E, assim, a casa, assim, uma casa que tem esse movimento, assim, é muito grande o movimento de pessoas entrando, pessoas saindo, pessoas que estão ali, que ficam ali um tempo, né? Então, assim, eu lembro muito disso. Tô bebendo uma água aqui. Porque você vai falar bastante hoje. A história é bem
É uma história bem grande, né? Mas você vivia com medo, assim, nessa época? Porque, assim, um monte de gente estranha entrando. Porque viver com medo é muito ruim, Eu né? era muito medroso. Eu sempre fui, assim, de pequeno, muito medroso. Mas eu não me sentia medo porque tinha sempre alguém que estava me olhando. Então, por exemplo, às vezes meu irmão, ele ia pra noite de Ubatuba vender droga. Sim. Aí eu ia com ele. Só que assim, ia ele, a namorada dele, só que assim, eles ficavam sempre me olhando, eles faziam o negócio dele. Você ficava longe. Aí me deixava, tipo assim, no parque ali, brincando no parquinho, no parque de diversão que tinha ali em Ubatuba, alguma coisa do tipo. E eles ficavam na noite fazendo as coisas. Eles sempre brigavam com a namorada, sabe aquela confusão? Aquele casal que Sim. bebe, usa droga, briga, né? E você estava sempre por ali, né, assistindo aquilo mais um pouquinho de longe. Um pouquinho de longe. E aí eu ficava meio solto, né? Por exemplo, eu ia pra praia com eles, assim, que eu morava em frente à praia. Então eu lembro que a primeira onda que eu peguei, eles empurraram a prancha assim, eu fiquei em pé, né? Então a gente tinha, assim, essa vida. Era uma vida meio doida, só que a gente não... Ou seja, a gente se adapta, né? Sim, a gente não percebe. aquilo é o teu natural. Isso, né? ainda mais quando você é criança, você tá começando a entender o mundo, começando a entender, então você meio Você que... já nasce ali, aquilo ali é teu mundo. Aquilo ali é Aquilo é teu natural. mundo, é. E aí, assim, vem a parte que eu acho que, assim, que eu acho não, tenho certeza, né, que Deus olhou pra mim. Mas foi a parte que eu senti, assim, como se Deus chegasse aqui no meio desse monte de amendoim e falasse assim, não, esse aqui vai vir pra cá, ó. Eu tô escolhendo esse aqui. É como se Deus fizesse isso, cara. Assim, hoje eu tenho a certeza, eu olho e vejo na história isso, Deus pegando assim, não, esse amendoim vai vir pra cá, ó, vai ficar aqui. Como é que você percebeu que de repente essas coisas acontecem, a gente não percebe na hora e percebe um pouco depois, que às vezes a gente não tem tanta maturidade assim. Mas quando é que você percebeu esse içamento de Deus aí? Quando ele te puxou de um local... Eu acho que foi em torno dos meus 12 anos. Que você se percebeu assim, caramba, Deus está olhando por mim. Deus está olhando por mim, Deus está me olhando. E você já tinha essa coisa assim, essa conexão com o divino? Não, essa conexão veio justamente porque eu saí. Então, o que aconteceu nesse momento ali? Eu tava em casa, assim, jogando meu videogame, o Master System, não sei se você lembra. Lembro. Tava em casa jogando Master System, cara. Daqui a pouco, do nada, assim, aquela confusão dentro de casa, a polícia bateu. Nossa. A polícia entrou dentro de... Imagina, você tá aqui assim, a polícia entrando aqui, eles começaram a revirar tudo. Eu com 6, 7 anos ali, aí a polícia revirando, pegando todas as coisas, abrindo todos os armários, pegando todos os documentos, pegando isso aqui, aí pegou o documento da minha mãe e falou assim, quem é essa aqui? É o nome dela, Dulcineia. Quem é essa Dulcineia? Porque o nome dela era Débora Werneck. Ah, ela tinha um nickname. Tinha um nickname, Débora Werneck. A gente nunca mais esqueceu disso. E aí eu lembro, assim, de, tipo, revistando a casa, todo mundo tava em casa, assim, todo mundo num paredão encostado. E eles, tipo assim, revistando os caras, todo mundo com a mão na parede ali. E você olhando de longe aquilo. Nossa. E eu olhando ali na minha, eu ali olhando, sem entender, eu vendo ele entrando no quarto da minha mãe, revistando tudo, tirando tudo. Virou, sabe se assim, a pessoa chegasse aqui e virasse a sua casa de cabeça pra baixo, olhasse até o a gente vê em filme isso. Coisa de filme, de novela. Foi coisa de filme. E aí, pô, fizeram essa apreensão ali, né? Foram no terreno do lado que tinha enterrado aqueles tablets de maconha, né? Tava enterrado no terreno do lado. Foram lá, pegaram, levaram todo mundo preso. Ela foi presa, tá? E aí eu fiquei na vizinha do lado. Nossa senhora. Aí eu fiquei na vizinha do lado e foi quando entrou em ação os meus tios. Que é a minha tia Gessi e meu tio Iaraí. E Mas, aí, assim, os parentes pelo lado dela? pelo lado dela, minha tia Gessi é a irmã dela, né, que hoje até faleceu, é a irmã dela. E aí o meu tio, que eu falo de tio na história, mas na verdade foi o meu pai. Foi seu pai, porque ele que me criou, né, aprendi tudo. E ele, assim, esse meu tio, ele é, né, na verdade, né, pastor e policial militar. Então hoje ele é policial militar aposentado e ainda é pastor. Então ali eu comecei a ter essa conexão com Deus. Então... E assim, uma família com regras, né? Você acha que é ali que você aprendeu o que era família, né? Não só isso, assim, foi ali que eu consegui entender, tipo, caráter, honestidade, tipo assim, eles eram muito corretos, assim, eu nunca vi, assim, alguém tão correto, tão sério. E o meu pai, ele, tipo assim, eu não sei como é que é isso, cara, mas sabe uma pessoa que sabe fazer tudo? Ele pega essa mesa aqui, vamos construir essa mesa que ele faz, vamos pintar essa parede aqui, vamos fazer esse forro aqui. Então, assim, ele tem uma história de vida ali que ele já fez carpintaria. Ele tem formação de músico, ele é oficial da PM, sabe um pouquinho de tudo, ele tem teologia, né? Então assim, olha só quanta coisa ele foi agregando de conhecimento. E legal é, assim, ele agregou e depois ele passou, né? Ele foi um exemplo, porque ele é uma pessoa que saiu de uma extrema pobreza e com o estudo ele conquistou as coisas. E ele transformou você na mesma coisa. Assim, na mesma coisa. Então assim, eu até falo que eu e minha irmã Yara, a gente tem
o mesmo tipo de, assim, de ser uma pessoa que trabalha muito, dedicada, né? Que pega as coisas realmente para fazer com muita determinação. Sim. E a gente pegou muito isso dele também, porque a gente viu que, assim, que a determinação dele, ele estuda muito, você vai na casa dele, tem uma biblioteca cheia de livros. Então, assim, livros também? Só meu tio que não, né? Só meu tio, minha tia que não. Uhum. Hoje ele já casou de novo com a Helenita, que também é uma mãe pra gente, cuida muito da gente. E aí, assim, poxa, a gente teve um exemplo enorme. Muito bom. Né? Então, assim... Então você cresceu com ela, então? Isso, eu cresci com ela. A gente cresceu junto como irmão. A gente tem diferença de 1 ano, né? Que na realidade ela é sua prima. Ela é minha prima. Ah, legal. Exatamente. Legal. Aí são só vocês dois? Ou Yara tem mais irmãos também? Tem mais irmãs. Que é a Claudinha, né? E aí com a Helenita agora também veio o Jorginho. Pô, legal. Então ficou 4 ali, né? Então a gente se reúne ali, são 4 pessoas ali, 4 irmãos, né? A gente é irmão. Então você ganhou uma família toda estruturada. Toda. Então assim, mas assim, eu vivi muito lá até os 12 anos ali, né? Foi muito ali com a Gessi, com a minha mãe, que eu falo com a minha mãe porque me criou, né? E com meu pai. Então, assim, com eles ali eu aprendi muito sobre questão de caráter. Eles tiveram uma infância muito difícil. Então, assim, tudo deles foi conquistado com muito trabalho. Logo no começo foi difícil para você? Por exemplo, você sai de uma casa onde você tinha uma vida livre. Você podia andar na rua que você quisesse. Aliás, você até deveria ficar mais na rua do que em casa, né? Sim. Por segurança, tá? Não, eu quando cheguei, tipo assim, quando eles me pegaram, assim, eu lembro certinho. Como é que foi para você se adaptar numa casa que tem regras? A primeira mudança já foi assim, eu cheguei lá com cabelo grande, com brinco na orelha, que eu era surfista, né? E a cabeça cheia de piolho. Era isso, cara. Então, assim, primeira coisa, eu vou cortar o cabelo, vai pra tosa, tirar esse brinco, e as demais coisas você vai se adaptando, né? Sim. Então, assim, você meio que entra ali no sistema da casa. E mas aí pra você foi de boa entrar assim? Foi muito difícil, eu chorava muito, assim, eu chorava muito sozinho, cara, tipo, no banheiro, assim, sabe? Eu ficava muito perguntando pra Deus, por que você me escolheu pra sofrer? Sim. Sabe, por que eu? Por que eu tenho que sofrer? Porque tinha aquela falta de ficar longe da mãe, né? Porque assim, de qualquer maneira, seja o que for, é a sua mãe. Então, pra tirar do convívio já é dolorido. Já é muito dolorido, muito difícil. Nesse caso, pra você, Deus estava assim, eu acho que hoje em dia você percebe, né? Eu tô fazendo isso, mas um dia você vai entender. Até que um dia você entendeu. Mas é muito difícil, porque a gente fica questionando, né? Ainda mais assim, novo, com você certeza. Fala assim, cara, você não sabe nada, não tem maturidade pra nada. Por que comigo, né? E eu chorava, assim, sofria muito sozinho ali, tipo, no banheiro, chorando na hora do chuveiro ali, quieto. E aí você via também que ninguém da sua idade tinha uma vida igual a tua, todo mundo tinha uma vida muito diferente da tua. Sim, muito diferente. E aí você tem que meio que se adaptar, né? Então, assim, é meio que um pouco engole o choro, vamos de esperança, vamos pensar no futuro de alguma maneira, isso sei lá, com 10, 9 anos, vamos viver a vida que a gente vai vivendo também, a gente é criança, a gente vai se adaptando, vai vivendo. Mas a minha mãe, ela ter sido presa foi bom, porque lá dentro da prisão ela encontrou Jesus. Então, assim, esses trabalhos missionários que as pessoas fazem na cadeia, né? Esses trabalhos que as pessoas vão visitar os presos, isso mudou a vida dela. Então, vai ver que foi importante para ela passar por isso também. Foi importante, assim, da prisão para lá, ela mudou. Ela ficou quanto tempo lá? Eu me lembro que ela tem ficado uns 3 ou 4 anos. Que eu me lembro, mas eu não tenho a data assim certa disso. Mas foi um tempo bom, né? Suficiente para ela mudar também, né? Foi um tempo bom. E assim, esse encontro com Deus ali, com Jesus, né? Se convertendo ao Evangelho, isso foi muito importante para ela. Então, assim, ela realmente transformou. Tudo que ela fazia de errado, aí ela parou, né? E aí começou uma nova vida. Então, e ela assim, deve ter se sentido muito mal também, né? Cara, até hoje a gente conversa assim, né? E ela tem esses arrependimentos, né? Porque, assim, ela não teve essa cabeça, né? Eu tenho filho, então, assim, a primeira coisa que quando eu olhei meu filho, eu pensei, cara, como é que alguém pode ficar longe do seu filho? Não tem como, cara. Não tem como. No dia que meu filho nasceu, a médica falou assim, fala alguma coisa pra ele. Eu falei, não quero falar nada, só quero olhar. E eu fiquei ali olhando meu filho, assim, tipo assim, você acompanhou a gestação, você viu o primeiro coraçãozinho, o médico botou ali, você escutou. Porque ele foi totalmente programado, né? Então, ele foi desde da concepção até o nascimento. Então, assim, eu fiquei, cara, não tem como ficar longe de um filho, é uma dor que você não pode. Aí tudo que você devia imaginar era que a vida dele seria muito diferente da tua, né?
Cara, na verdade, às vezes, assim, a gente até trato isso na terapia também. Eu faço terapia também. Eu acho a melhor coisa do mundo. Não, eu acho também a terapia. Eu não fazia, minha irmã ficou falando que não faz. Pra mim isso não é luxo, isso é necessidade. Necessidade. E aí, assim, na verdade, a gente tem muito medo de cometer os mesmos erros dos nossos pais, né? Sim. Isso pesa muito. Imagina, você tem uma figura ali que fez tudo que não poderia, né? Então você tem muito medo de ter uma família destruída, você tem muito medo de ter um filho que não vai para um caminho legal, né? Então são coisas que você tem que, assim, pegar ajuda, Você tem que até para tratar os seus próprios traumas, claro, né? E você poder dar o melhor pro seu filho. Então, assim, uma das coisas que me motivou muito a fazer terapia foi assim, poxa, eu quero ser minha melhor versão também para eles. Até porque a terapia, eu acho que é isso, né? Você não pode fazer nada de bom pros outros se você não começa fazendo para você. Porque, assim, a terapia é você cuidar de você. Você se conhecer, você saber quem você realmente quer ser, não o que o outro quer de você. Abrir as profundezas que você nem sabe que tem. Exatamente. Que são aquelas primeiras... Eu me lembro que eu fiz terapia há muitos anos também, e assim, como é que foi sua infância? Aí a gente pensa assim, pô, mas não tem nada a ver com o que eu tô pensando, com o que eu tô passando. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não, às vezes eu chego na terapia e falo assim, poxa, hoje eu não tenho nada pra falar. Eu fico pensando, tinha aqueles 10 minutos antes. A gente que acha. Aí depois na terapia, eu faço sai da terapia e falo assim, meu Deus do céu. O dia como eu falei. Que isso, cara? Eu não sabia que tinha isso. Aí várias vezes eu cheguei também falando, hoje eu não tenho nada pra falar. Aí esse dia que era bom. Não, foi espetacular. Aí o cara foi numa situação, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, que isso, eu não sabia disso, né? Então você vai se conhecendo. Verdade. E na verdade, assim, aconteceu muito comigo. Você vai tendo cada vez mais coragem para ser quem você é. Entendeu? Eu concordo, porque comigo foi assim também. Porque enquanto você não sabe exatamente quem você é, exatamente o que você sente, e até o que te faz ficar mal, porque assim, a gente sabe que a gente tá mal, mas a gente não consegue chegar lá no comecinho do negócio. Precisa de ajuda mesmo, de quem sabe, para te ajudar. Óbvio, então, né? E foi isso que eu busquei, porque assim, cara, eu tinha certeza, falei, cara, não é possível que alguém vai passar por tudo isso. Nossa, eu sou um super-herói, tô bem, tô... Cara, não tem como. Eu tenho meus problemas, né? Então eu falei, não, eu tenho que correr atrás disso e melhorar como ser humano, melhorar pra mim. E eu sei assim, eu sempre tive isso. Quando você melhora pra você, quando você melhora aqui dentro, tudo ao seu redor muda. Sim. Né? Então, esse foi o meu objetivo. Lá com meus 12 anos, mais ou menos, que eu me lembro, tendo de 10 a 12. Minha mãe saiu da prisão e aí foi morar junto com a minha irmã. E ela me chamou pra morar com ela. Ela falou assim, pô, Charles, vem morar com a gente. Vem morar comigo e tal. Mas ela continuou em São Paulo? Porque você já estava aqui. Não, eu já estava aqui em São Gonçalo. Aí ela veio pra cá, mas ela continuou em São Paulo, porque minha irmã morava em São Paulo, a Fabrícia. Ela falou, poxa, vem morar com a gente e tal. Aí eu falei assim, eu lembro disso, cara. Imagina você com 10 a 12 anos tem que tomar uma decisão dessa. Eu falei, mãe, eu vou ficar aqui porque eu quero estudar e quero ter um futuro. Porque eu lembrava que quando eu tava com ela ali, eu não ia pra escola. E aí eu tinha um exemplo do meu pai, que é um cara que estudou e tinha uma família, tinha um futuro. Então ali eu tive que tomar uma decisão. Imagina assim, com 12 anos, você tá de frente com a sua mãe e você fala, não, eu quero seguir esse caminho aqui. Mas o coração não queria estar perto dela. Não, eu queria muito, né, cara? Então assim, porque assim, é o amor de mãe. E ao mesmo tempo, hoje também eu sou grato a ela por permitir isso. Porque ela era minha mãe, ela podia dizer, não, você vai comigo de qualquer jeito. É verdade. Então ela permitiu... Ela acabou te ajudando também. Isso, então ela me permitiu ter essa vida, ela me permitiu viver isso. Sim. Então assim, por mais que a decisão também tenha sido minha... Mas tem mérito dela também. Tem mérito dela, porque se fosse outra pessoa, talvez não deixasse. Então assim, ela mesma falou assim, de repente ela mesma olhou e falou, não, realmente, de repente aqui você vai ter um futuro melhor. Ela deve ter pensado, se eu exigir que você vai ser muito egoísmo, meu. Com o que você está tendo agora, possibilidade, né? Então assim, eu olhava pra isso, né, eu falava, cara, eu sei que aqui eu vou estudar e vou ser alguém na vida. Eu vou ter alguém na vida. E desde pequeno, assim, eu já tinha essa questão de ser engenheiro. Era impressionante. Desde pequeno. Eu já tinha certeza, assim, a partir dos meus 8 ali, eu tinha certeza que eu queria ser engenheiro. E isso foi fomentando ali dentro de mim, foi crescendo, assim. Eu já tinha isso, assim, naturalmente. Eu desmontava os brinquedos, aí montava outro, né? Aquela coisa assim, e eu sabia, eu tinha certeza. E a vida, ela se encaminhou para isso também. É impressionante como Deus, né? As coisas que eu falo de Deus, assim, Deus, ele me ajudou. Então, assim, naquele momento que ele me tirou ali, me destacou, ele também veio cuidando de tudo. Sim. Né? Então, assim, pra você ter noção, nem minha faculdade de engenharia eu paguei. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu fico assim olhando e falo, cara, é a mão de Deus. Já tá valendo pra destino. Você vai passar por isso tudo, você vai por esse caminho aqui. Eu quando com meus 18 anos ali, mais ou menos, né?
Minha mãe foi com minha irmã, e depois ela foi ter a vida dela ali. Mas você tipo, em férias, assim, você... Cara, eu vou mais pontualmente, não sou muito assim, de repente, passar Natal, porque a gente tem muito negócio de passar Natal aqui junto, Sim. assim, de passar junto. Ano novo, mas assim, eu vou mais pontual, assim, uma data Tipo ou um final outra. de semana, um feriadão. Mas assim, tem muito tempo que eu não vou, mas é por causa da correria mesmo. Mas ela também vem de vez em quando? Não, ela não vem porque assim, o que ela faz agora? Hoje ela cuida de idosos. Ah, sim. Então, assim, ela tem umas 3 ou 4 pessoas de idosos Ela não ali. pode se deslocar, Não né? pode se deslocar. Então acaba que não dá pra se deslocar muito. Mas a gente vai até lá, né? Assim, eu tô até devendo essa visita a ela ali, de ir lá levar as crianças e tal. Mas eu falo muito com ela por telefone. E assim, o que eu te falei, cara, eu não tenho ressentimento nenhum. Não, já Né? tá mais do que provável. Não tenho. Tá Na mais do que verdade, assim, provável. sabe, eu sempre falo pra ela assim, que ela é aquela pessoa que você ligar e fala assim, ó, mas tem um cara aqui, me ajuda a enterrar. Aham. A pessoa que topa tudo. Então, assim, Tipo, eu não quero saber certo ou ó, errado, tipo pra assim, mim mãe, você tá certo. fiz besteira aqui, ó. Ela não vai te... Porra, você... Não, ela vai... Não, o que você fez, filho? Vamos O conversar. que a gente pode fazer? Não só isso, mas alguém que possa te ouvir sem te Sem te recriminar, julgar. sem te julgar. Então eu tenho essa abertura com ela ali, entendeu? Legal Aqui, isso. uma garganta arranhando aqui. Bebe água aí. Deixa eu botar mais água aí pra você. Mas aí nesse tempo aí que você chegou aí, você está mais ou menos aí chegando já saindo da adolescência já, né? Aí você continua estudando. E aí eu tive uma oportunidade. Meu pai, ele era secretário de transporte de São Gonçalo. Então ele sempre teve assim, depois ele virou comandante da guarda de São Gonçalo. Então a gente teve uma vida ali de classe média, uma vida legal, graças a Deus não faltou nada. E uma dessas obras que estava com a Secretaria de Transporte, ele acabou, a construtora ali, né, tendo conhecimento com ele, acabou conseguindo uma vaga para mim. Ah, legal. Ele entregou lá e falou assim, tem meu filho aqui e tal, e os caras me contrataram. E aí eu entrei na empresa em 2008, eu entrei com 18 anos na empresa. Eu entrei em 2008 como apontador de obras. Eu falei, cara, o que é um apontador de obra? Eu não tinha nem noção, eu falava assim, tipo, na escola, que eu tava terminando aí o segundo grau. Eu falava assim, ó, eu sou apontador de obra. As meninas ficavam assim, que isso, cara, apontador? Todo mundo ficava zoando, né? Porque ninguém ouve essa profissão, né? Ninguém ouve essa profissão. Então, assim, a primeira vez que você escuta apontador de Pelo obra... menos ninguém que é do meio, que não é que não é do meio, né? Então a gente sabe que assim, o que é apontador? É um cara que, hoje eles chamam mais de apropriador. É um cara que acompanha ali o ponto, vê se tá faltando alguma coisa de quentinha, vê o trecho que foi executado. Na realidade, você é o cara da logística, né? Não, é mais um cara da medição, que a gente fala de medição. Então, assim, o que foi feito hoje? Aí o cara vai lá e anota, foi feito isso. Quantas pessoas vieram? É um burocrático mesmo. Quantos pedreiros vieram, né? Quantos pedreiros, a gente chama de diário de obra. Como se fosse uma administração. Isso aí. Mas é um cara meio termo. Ele é entre a administração, que ele leva o documento de administração, e ele tá no campo. Sim, então ele é aquele cara meio termo ali, né? Que ele tá sempre disponível ali para resolver alguma coisa, ou para chegar, tá tendo problema, dá para chegar logo. Mas não com tanta, vamos dizer assim, não com tanta autonomia. Não, mas você que de repente leva a informação para quem tem autonomia. Sim. Mas é o cara que, tipo, vai... quebrou tal coisa. Ele avisa o engenheiro, quebrou o negócio lá, precisa de material tal. E vai falando pro engenheiro. E eu lembro que eu olhava assim pro engenheiro, cara, quando você não conhece as pessoas, né? Quando você não conhece... Hoje eu conheço engenheiro igual lixo. Eu falo assim, cara, eu conheço muito engenheiro. Mas quando você não conhece, você fala, caraca, o cara é engenheiro. Na minha época, engenheiro era chamado de doutor na obra. Fala assim, ô doutor. Ainda mais que era o teu sonho também, né? E tem aquela coisa meio de olhar com outros olhos. Isso aí, cara. Então, assim, virar engenheiro foi o primeiro passo, assim, tipo, muito grande que eu vi. Tipo, como é que eu vou fazer para virar engenheiro, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer? E aí, por sorte, cara, não é sorte não, que é a sorte que é Deus, né? Esse engenheiro que tava nessa obra, lá no Morro da Cocada, em Niterói, não sei se você conhece. Não conheço. O Morro da Cocada é perto ali do Badu. Indo pra região oceânica. Isso, indo pra região oceânica, ali perto do Badu. Tava tendo uma obra de revitalização do Morro da Cocada. E aí eu fiquei nessa obra, tinha que dormir na obra, eu estudava à noite. E só que o engenheiro que fazia o engenheiro dessa obra, ele fazia a licitação da empresa. Então ele começou a me ensinar como é que fazia, mexendo no Excel, né? Então eu comecei a aprender. Aí, assim, às vezes eu falo para as pessoas que as pessoas não sabem aproveitar a oportunidade. A vida
ela dá muitas oportunidades. Só que assim, às vezes as pessoas não valorizam as pequenas oportunidades. Às vezes nem percebem. Não percebem, porque julgam como medíocre uma pequena oportunidade. É engraçado, as pessoas não dão valor pro simples nunca. É impressionante. As pessoas só vão dar valor pro simples depois que elas já envelheceram, já estão arrependidas de um monte de coisa que fizeram e que deixaram de fazer. Aí as pessoas começam a valorizar o simples. O simples assim, eu acho que nessa vida que a gente tem, nessa cultura que a gente tem, parece que o simples não tem valor. Sim. Mas é o simples que te deixa equilibrado, que não faz você se entupir de remédio, que não faz você sonhar com uma coisa que você, de repente, não precisa ter. Sim, verdade. Eu já falei sobre isso com o Cara, isso Fábio, é legal. Uma coisa que você não precisa ter. Então, se você começa a perceber que o simples deve participar da sua vida desde sempre, você não vai ser aquela pessoa assim, eu só vou viver quando eu passar no concurso. Minha vida só vai ter sentido depois. Não, a sua vida tem sentido desde o dia que você nasceu, cara. Sabe? Então, assim, tem que valorizar as coisas, mas nunca se esqueça do simples. É aquela coisa, óbvio que se você tiver dinheiro pra caramba, se você quiser ter um carro de $300 mil, de $1 milhão, problema teu, ótimo. Mas você também não precisa sofrer se você não puder ter um carro mais caro, mas você puder ter um carro intermediário que vai te levar em todos os lugares, sabe? Tudo bem, maravilhoso ter uma cobertura no Leblon com uma piscina de frente pro mar, maravilhoso. Mas você pode morar num apartamento de 2, 3 quartos, mais tranquilo, né? Num flat, de repente. Eu acho que depende muito da cabeça que você tem e do projeto de vida que você tem. Porque... E muda muito, na verdade. O projeto de vida seu muda muito. Muda, porque ele está sempre em movimento, né? Às vezes eu olho assim, cara, a gente projeta uma vida, assim, minha vida vai ser assim. Não vai, cara. Eu acho que é muita pretensão nossa quando a gente faz um projeto. Eu acho que a gente tem que fazer um projeto que é pra gente ter um norte, né? Mas assim, eu vou fazer certinho isso aqui. Isso não cabe a você. Não cabe a você. Você só vai fazer um projeto do teu projeto, mais nada. E vai vivendo ali, vai se adaptando e vai mudando. Cabe a Deus, cabe a vida, cabe, né, ao destino das pessoas. Porque muitas vezes você acaba mudando totalmente. Muda totalmente. E você acha que vai ser ruim, pode ser a melhor coisa do mundo que aconteça para você. Então, assim, faz tudo que você tem que fazer, mas não se esquece da simplicidade das coisas. Não se esquece. Não se esqueça. Exatamente. Mas assim, você falou a verdade, cara. As pessoas, elas não se preocupam com o simples. Não. E assim, eu vou te falar. Não valoriza. O que me destacou, o que me fez ser promovido em 2 meses numa empresa foi fazer o simples, o básico, porque não tinha ninguém fazendo. Porque ninguém quer fazer, porque não tinha ninguém isso fazendo. aí, é pífio. Que é ralé. Não tinha ninguém fazendo. E aí eu me destaquei. Em 2 meses de empresa eu fui promovido. É porque o simples, na realidade, é base. Se você tem uma base forte, alicerçada, é dali que sobe as coisas. Então, eu acho que você foi pelo caminho que te levou pro sucesso. E aí, assim, teve uma oportunidade lá que, tipo assim, esse engenheiro tava longe e a planilha de licitação, aquelas planilhas milionárias, né? Tipo assim, 15 milhões que a empresa participa da licitação. Cara, eles têm que entregar a licitação, tá dando um erro na planilha. Aí chegou lá o Charles lá, olhou e falou assim, cara, tem um erro aqui, ó. Aí fui lá, peguei, consegui o rei, acabou. Consertou. Consertei, todo mundo, caraca, olha o que o cara fez. Tipo assim, imagina assim, um monte Isso porque você parou e falou assim, eu vou prestar atenção, o que tá acontecendo aqui? Um monte de gente na sala ali tentando resolver, um monte de gente que tá acostumado com aquilo, vê um garoto ali de seus 19, 20 anos ali, vai, mexe ali e resolve o problema. Cara, ali tá naquela fama, o Charles é um garoto diferenciado. Todo mundo começou a te olhar com outros olhos. Charles é um garoto diferenciado. E aí começou a olhar com outros olhos. E aí, assim, essa empresa, ela atua em São Gonçalo, RCV. Cara, eu tenho muita gratidão por essa empresa. E aí eu fui me destacando ali dentro da empresa como apontador. Aí eles me chamaram para trabalhar no escritório, que aí, assim, quando você sai da obra para o escritório, você tem mais uma certeza ali, porque obra, você, por exemplo, tem 1 ano, às vezes de obra, às vezes 6 meses, 2 anos e manda a galera embora. Então, quando você vai para o escritório, você tem uma situação melhor. E aí tinha um sobrinho do dono lá, que ele falou assim, Charles, eu vou fazer vestibular para faculdade, você quer ir? Eu falei, bora, vamos lá. Sem garantia nenhuma, era faculdade particular, né? Unisson em Bom Sucesso. E aí a gente foi lá, fiz o vestibular. Ninguém tinha falado pra mim assim, Charles, vai lá, faz o vestibular que eu vou pagar a tua faculdade. Ninguém tinha falado. Eu mesmo, junto com ele, fui lá e fiz o vestibular. Passei. Chegou no dia de pagar a matrícula. Aí ele chegou pro tio dele, que é o dono da empresa, e falou assim, eu preciso pagar a matrícula e tal. Aí ele falou assim, o Charles também foi lá e fez comigo.
ele falou, não, vou pagar o dele também. Fiz comigo e passou também. E passou. Mas assim, faculdade particular não é tão complicado quanto a pública, né? Sim. Então você tem uma margem boa ali para poder passar. Mas assim, eu fiz sem garantia que eu teria faculdade. Sim. Né? E assim. Você fez por fazer, para saber se você ia passar ou não. Não, eu fiz com o intuito, sim, de tipo assim, se a oportunidade surgir, sim. eu tô preparado. Eu tô aprovado. Então, já. isso, se alguém decide, porque assim, eles tinham isso de pagar a faculdade pros funcionários. Uhum. Só que sempre é um ciclo fechado, né? Sim. Então, assim, você tem que romper uma barreira, entrar naquele ciclo, naquele grupo. E aí, nessa oportunidade que ele foi fazer o dele, ele falou com o tio dele, o tio dele, não, vamos pagar do Charles também. Caraca, que maneiro. Pô, maneiro demais, cara. Melhor presente. Eu lembro assim, cara, imagina assim, você olhando pra. Eu tava em frente ao Unisul, um bom sucesso, assim, até hoje quando eu passo lá, eu fico lembrando disso. Eu olhando pra faculdade, aquele negócio enorme assim, eu olhando pra aquilo, eu falei, caraca, minha vida vai mudar aqui. E aí, cara, desse momento em diante, só passava uma coisa na minha cabeça. Estudar pra minha vida melhorar. Uhum. Estudar pra minha vida melhorar. Eu só pensava nisso, cara. Então, assim, foram 5 anos trabalhando muito, porque eu precisava manter o emprego. Sim. Não só. Você continuou trabalhando lá na empresa mesmo? Continuei trabalhando na Fez empresa. a faculdade toda? Eles pagaram minha faculdade toda, tá? Eu lembro assim que às vezes a galera ia pra faculdade, aí tinha aquela zoninha lá embaixo, assim, no final da rua. A galera ia pra zona e eu falei, não, vou estudar, cara. Quero saber, não. Eu quero estudar pra minha vida melhorar. Então, assim, a galera acabou a faculdade às vezes com 6 anos, eu acabei com 5 certinho. Uhum. Então, assim, eu chegava em casa. Você foi com esse propósito, né? Eu vou fazer a faculdade. Cara, imagina assim, você tá ganhando 2.000 e depois de formado tu vai ganhar 6 e pouco. Pô. Então, assim, esse era o meu objetivo. Eu falei, não, eu tenho que estudar pra minha vida melhorar. E nessa época, o que eles fizeram comigo? No meio desse processo aí, eu me casei, foi meu primeiro casamento. Isso que eu ia te perguntar, quando que veio o seu casamento? Então você estava terminando a faculdade ou já tinha terminado? Não, eu tava no meio da faculdade. Ah, tá. Então eu comecei a namorar ali para 19 anos. E era da faculdade mesmo? Não, era daqui, era amiga da minha irmã, conheci, a gente começou. E aí no meio da faculdade eu casei. E aí quando eu voltei, eles falaram assim pra mim, você quer continuar no escritório, você quer ir pra obra? Uhum. Aí eu falei, cara, eu quero ir pra obra. Porque eu sempre entendi que, assim, quem tá na obra tem mais chance de crescer. Porque quem tá na obra é responsável por faturamento. E por botar dinheiro pra dentro, né? Então eu sempre falo, até hoje eu falo isso com o pessoal, cara, aonde que você tá na empresa? Você tá onde coloca dinheiro na empresa ou você tá onde tira dinheiro? Uhum. Né? Claro que todo mundo, assim, ajuda a colocar dinheiro, mas Tudo tem função. Mas tem funções que, assim, se você é um cara que fatura, vamos falar, no mês lá, você consegue 5 milhões para a empresa, o outro com 10 milhões. Então, assim, você vai ter destaque, você vai ter possibilidade de barganha ali para ganhar um salário melhor, né? Então, eu sempre pensei, cara, tem que estar na obra, é ali que eu tenho que aprender, eu tenho que crescer ali. E você já estava no ramo, então você já sabia onde que era o melhor lugar para estar. Você não teve que aprender, você já sabia. Isso aí. E aí eles me deram, cara, acho que... Você já estava ali uns 5 anos, pelo menos, ou mais pelo menos 5 anos, é. Eles me deram a oportunidade, assim, que eu sempre falo, a oportunidade da minha vida. Uhum. Que é a oportunidade, mas alguém fala assim, você vai estudar e você vai aprender a profissão. Isso. Eles chegaram pra mim quando eu voltei e falaram assim, ó, a gente tá começando uma obra de prédio agora, e aí eu peguei o terreno, caravana estaca, tipo assim, batendo estaca no terreno, entreguei a chave na mão do cliente. Então, assim, foram 2 anos de obra. E, assim, eu passei por tudo. Então, assim, não tinha engenheiro direto na obra. Era o diretor que iria lá uma vez por semana e me orientava, Charles, vai fazer isso aqui agora. Aí eu ia lá, organizava a equipe. Então, eu tive que aprender a lidar, assim, imagina assim, você tá fazendo um prédio de 9 andares, você tem que lidar com equipe de elétrica, equipe de hidráulica, equipe de alvenaria, equipe de embolso, equipe de pastilha. Cara, todo mundo, assim, na minha cabeça, assim, querendo as coisas, querendo de mim ali. Um administrador de uma a empresa que eu falo é aquela construção. Sim. E deixa eu fazer aqui uma vírgula rapidinho no que você está falando. Assim, dessa história que você já começou a contar aí, dessa parte da infância, aí adolescência, agora você já na juventude, aí eu fico analisando assim, como é que uma pessoa pode não acreditar em Deus? É assim, isso aqui não tem nada a ver com religião. Sim. Não tem nada a ver eu estou falando de energia. Olha só, você nasceu, foi criado até a sua adolescência ali de uma forma muito livre e muito atípica. Aí depois você entra para um local
onde você vai ter o conceito de família. Não estou falando de mãe, Sim, não, sim. é o conceito de família mesmo pela família. De você viver com regras, de você ter pai, ter mãe. Hora pra chegar. E hora para chegar, irmão, compromisso com escola, com dever de casa, que você até então tinha, mas não tinha. Não tinha. Aí você, do nada, assim, do nada não, tô falando do nada porque é para fazer Sim, um resumo sim. rápido. Aí você vai, encontra e você diz que sempre teve o sonho de ser engenheiro, aí você encontra Sempre, um desde trabalho pequeno. que tem tudo a ver com engenharia, né, que tá ali no ramo. Aí você vai e faz um vestibular com o filho do dono, que é teu amigo, e você vai... Olha só, se não tem um dedo aí, cara, de Cara, alguma não tem coisa de como não energia. ter, né? É porque ele já te botou no meio para você aprender. Dali você se graduou e dali você construiu. Aí, isso tudo que eu estou falando é para você dizer qual foi o sabor que você sentiu quando você terminou esse prédio aí de 9 andares e passou um tempo, você passou lá e falou assim, caramba, Cara, até hoje eu passo lá. fui o responsável por isso. Até hoje eu passo lá. Aonde que é esse prédio? É lá em Itaboraí, na Rua Valda. É no Outeiro das Pedras. Como é que é o nome do prédio? Gênesis. 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 Isso nunca... É assim, você pode construir 300 milhões de prédios, mas esse eu acho que Esse eu vai até ter... pensei, já pensei assim, vou fazer uma tatuagem aqui do prédio aqui, eu até pensei já. Porque, cara, realmente, assim... É edifício comercial ou empresarial? Não, é de ou casa, residencial. E assim, eu passo às vezes na frente lá com meu filho. Fala aqui, ó, teu pai que fez esse prédio aqui. Então, assim, é uma coisa que vai ficar para sempre. Então, assim, é uma coisa que você fez e vai ficar para sempre, né? É, um dia, de repente, você ainda vai ter um apartamento ali. Ah, amém. Outra obra que eu fiz bacana também, só abrindo um parênteses aqui, foi aqui também em Caraí. O fechamento do canal ali, não tem? Que eles fecharam o Sim, canal dali sim, Barreira? Aquilo ali Virou uma praça. Cara, aquela obra ali dá um podcast. É. Aquela obra ali dá um podcast. Mas você fez essa que já foi consertada ou aquela outra Eu primeira? fiz aquela que tirou, assim, que caiu, né? Aí quebrou tudo e fez o fechamento. Aí depois eles vieram e revitalizaram. Aham. Então eu fiz aquela da parte estrutural, que fez o fechamento. Ah, sim. É, ali virou uma praça. Né? Voltou a ser uma praça, né? Mas assim, aquela obra ali também dá um podcast e tem muita questão de fé também. Mas talvez a gente passe por ela aqui, né? Eu acho que dá pra passar. Dá pra passar por ela, faz parte também da história de crescimento. Onde é que eu tava na questão do... Eu te fiz uma vírgula aí para falar né, Da mão da de sua Deus. sensação aí. Por isso que eu falo assim, quando eu fiz esse exemplo, né, do amendoim, né, tipo assim, ó, esse aqui vai... E aí, assim, às vezes a gente pensa que a nossa vida de destaque é aquela coisa glamurosa, né? Nossa, Deus me chamou para destacar. Cara, Deus te chamou para trabalhar, para passar as coisas, mas para você se sentir ali que tem alguém cuidando de você, que você não tá ali simplesmente só para sofrer. Você não caiu né? ali de paraquedas. A gente acha, cara, que a gente não sabe quais são os desígnios dele. Sim, sim. Né? Mas aí depois que passa, a gente entende o que está acontecendo. E o que eu te falei, né? Cara, que oportunidade, né? Quem tem a oportunidade de alguém bancar seus estudos e ainda te falar, você vai aprender. É, porque alguns vão falar, pô, foi sorte. Isso Não, aí, pô, não. ou então cara, você fez por onde, tá? Mas se não tivesse um propósito de Deus aí, eu acho que não rolaria. Não rolaria, com certeza não rolaria. E aí eu, né, eu entreguei esse prédio, logo depois eu me formei, tá? Só que aí, logo depois que eu me formei, eu acho que, assim, eu digo que é muito por causa da idade, sabe? Quando você, assim, eu não sei se todas as pessoas são assim, né? Mas quando você é novo, às vezes você é um pouco arrogante. Ah, isso é normal. Quando você é novo... A gente não tem aquela maturidade não toda. Tem. Eu acho que a gente não tem. Ainda mais quando as coisas começam a acontecer. Pra você que teve uma vida meio pesada, meio dura. Sim, sim. Então, fala assim, pô, agora deixa eu relaxar aqui um pouquinho também. Não só relaxar, mas você acha que você sabe das coisas. Quando, na verdade, você... Dono da verdade. Isso, você está iniciando a tua vida ainda. Então, assim, eu passei por esse período, né? E nesse período, foi assim, imagina só, a empresa investiu em você e tal. Eu fiquei 10 anos, eu entrei com 18 na empresa e saí com 28. E eu atribuo de eu ter sido mandado embora justamente por isso, porque eu comecei a parar ali de produzir. Por que eu comecei a parar de produzir? Às vezes as pessoas estão na empresa e elas não entendem a realidade da empresa e não se entendem na empresa. Então, assim, cara, eu sou esse cara aqui na empresa. E às vezes, por você ter contato com o dono, por você ter, né, tá no aniversário de um, aniversário de outro, você começa a confundir as coisas. A tua mente começa a confundir, principalmente quando você é novo. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já tenho noção. Cara, eu sou amigo, mas esse é o limite aqui. Aqui é o dono, aqui é o Hoje amigo. você sabe separar as coisas. Isso aí, hoje você consegue. Mas a gente só aprende errando. Não tem como. Mas foi bom, foi bom. Eu acho também que é bom. Assim, porque é o que eu falo, o meu plano era me aposentar nessa empresa. Porque assim, a gente ouvia isso, ó, não, você vai ser diretor da empresa, você vai ser isso, você vai
vai ser aquilo. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Cara, ninguém pode ditar o teu futuro. Sim. Ninguém pode ditar o seu futuro. Quem tem que ditar o teu futuro é Deus e você. E tem tanta gente que se acha nesse poder, né? Não, tem tanta gente que você vai ser isso, você vai ser aquilo, e aí você, bobão, você acredita, né? Você é isso, você é aquilo. Vira um repetidor, E aí um você, papagaio. isso, e aí você para de fazer aquilo que a gente falou no começo, para de fazer o simples, você para de fazer o que você foi pago pra fazer. E aí, cara, meu rendimento começou a cair, pô, me mandaram embora. Porque teve alguma coisa ali que deu uma desestimulada também, né? Sim, também acontece. Então, assim, mas mas eu atribuo muito a mim, né? Eu atribuo, às vezes, a você não ter uma pessoa para te orientar. Então, assim, quando você é novo, você precisa de pessoas para te orientar, pessoas que vão dizer para você assim, hoje eu faço muito isso, como eu gerencio engenheiros, eu chamo eles e falo, ó, você errou, aqui não tá legal, mas, cara, é assim mesmo, vambora, eu tô contigo e tu vai dar conta porque eu acredito em você, eu sei que você tem capacidade, por isso que você tá aqui, por isso que eu tô sentado aqui te cobrando, porque eu sei que você tem capacidade. Então, esse feedback faltou pra mim. Sim, esse estímulo, né? Porque era mais assim, tipo, vai lá, não, se vira, ó, não tá dando certo, vai lá, vai. Então, assim, não tinha esse feedback do tipo assim, pô, vamos melhorar esse ponto seu aqui? Cara, isso aqui seu é muito bom, vamos explorar isso, ó, esse ponto seu aqui não é legal, vamos... Né? Então, assim, faltou muito disso. E isso me prejudicou. E nessa época eu perdi o emprego e acontece tudo junto. Perdi o emprego, divorciei. Nossa! Tudo junto. Mas essa transição aí que você estava vivendo, você estava numa transição. Tava na transição. Isso aí, e foi isso que prejudicou seu casamento? Porque às vezes não tem nada a ver, mas às vezes também quando começa a desandar alguma coisa no trabalho... Um pouco. Acaba que sim, acaba que também. Acho que você estava num período meio de transição mesmo, de reorganizar pensamento. Reorganizar pensamento. E aí, cara, a gente divorciou. Você teve filho no primeiro? Não tive filho. E foi uma coisa boa, porque o vínculo é menor, né? Ex-mulher quer ver você morta, quer ver você na sarjeta. Então, assim, não tive filho. E aí tudo deu muito errado, né? Então, assim, Aí essa é a época do fundo do poço, você vai indo. Cara, não, ainda tem uma pior ainda do que essa. Você passa por uma grande dificuldade. Essa na verdade foi o início ali do tipo assim, aquele negócio que você se forma e você, tipo assim, me formei. Tipo, meio que ficou um vazio. Sim. Porque imagina só, a minha vida era, eu preciso me formar. Eu preciso me formar. Aí depois que eu me formei, tipo, e agora? E agora eu preciso de quê? Só que ainda não tinha um projeto, né? Então, tipo assim, eu não tinha. Aí fica aquele ato ali, olha. Eu não tinha que é isso aqui? E aí, agora, o que eu faço? Nessa você começa a vagar, devagar, e as coisas começaram a dar muito errado. A ponto que, assim, uma empresa que, tipo, investiu em você, e aí, pô, cara, a empresa também passou por dificuldades, mas ela falou assim, pô, vamos pegar esse cara, vamos liberar ele, me liberaram. Né? Uma coisa que eu não esperava. Eu tinha planejamento de me aposentar naquela empresa. Não só pelo trabalho, mas pela gratidão, né? Pelo que eu fiz até hoje, eu sou muito grato. Qualquer um deles que me ligar, eu tô lá amanhã para ajudar no que for preciso, né? Porque o que eles fizeram por mim, eu sempre falo, cara, não tem preço, né? Então, assim, e os donos, na verdade, eles são evangélicos, então, assim, são pessoas que foram usadas por Deus ali para me abençoar e para mudar a minha vida. Então, assim, imagina, eu sempre falo assim, que eu tava aqui nesse patamar e eles me deram a oportunidade de chegar aqui, né? Cara, imagina, você começou como contador e agora você virou engenheiro. Olha a barreira que você teve que transpor, né? Isso é verdade. E aí nessa a gente tinha um apartamento lá que estava financiado, que a própria construtora fez, não foi eu que fiz, mas foi outro engenheiro. E aí, como o apartamento na verdade era dívida, né? Porque tá financiado, você tem dívida. Tem. E aí eu fui pra morar no apartamento, tinha nada no apartamento. Então assim, eu entrei, na verdade só tinha uma cama, eu acho, só uma cama. E uma televisão que eu tinha pego do casamento. Porque como a gente tava para entrar nesse apartamento, então a gente tinha, por exemplo, uma geladeira zero que estava guardada, tinha uma máquina de lavar zero. Já tava fazendo enxoval para casa nova. Isso, tava. E aí, pô, eu só fiquei com as coisas ruins, né? Foi o que ficou. Nem a geladeira. Nem a geladeira. Aí você foi morar sozinho? Aí fui morar sozinho. Aí fui morar nesse apartamento. Não, na verdade fui morar com uma namorada que eu arranjei. Aí, mas também muito doida. Sabe aquela fase que você tá errado, você pega a pessoa doida pra acabar de te ferrar? Aí, tipo assim, pegou meu fundo de garantia, gastei tudo ali. E todo o dinheiro que eu tinha naquilo.
Aí chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu quero me livrar dessa mulher. Sabe quando você tá na furada, você quer sair fora? Aí eu falei assim, eu ia receber um fundo de garantia. Eu falei assim, cara, vamos pegar esse dinheiro aqui, metade é seu, tu vai agir tua vida, eu vou agir a minha. Fechou, beleza. Aí foi onde eu Você conseguiu agora viver a sua vida. Consegui sair fora. E eu sempre conversando com Deus, cara, sempre falando com Deus ali. Porque eu me batizei aos 12 anos, sempre estive na igreja, né? Então, sempre conversando com Deus, e eu ficava assim, cara, no banheiro, às vezes chorando, que, tipo assim, falando, tipo assim, no domingo, né? Domingo, normalmente as pessoas estão na igreja à noite. E eu ficava ali, Deus, eu queria estar na igreja, eu tava no meio daquela confusão com uma mulher ali muito doida, na casa ali, uma confusão danada. E aí foi nessa... Como é que eu saio disso? Como é que eu saio disso? Então assim, eu falava com Deus, eu conversava muito com Deus no chuveiro, e aí eu ficava pensando nisso, cara, como é que eu vou sair desse embrulho que eu me meti aqui? Tá, a gente costuma muito falar desse monte de pecado, né? Que da igreja a gente tem essa expressão, né? Sim. Esse monte de coisas pecaminosas, pecado, como é que eu me saio dessa situação aqui terrível? E aí foi essa oportunidade, ela foi, eu fiquei ali no apartamento, sem nada, porque os móveis que tinha no apartamento depois eram dela, que era da casa dela, tinha levado pra lá sem nada. Mas aí você já começou a ter uma coisa que você não tinha, que era um pouco de paz, né? Também, sim, né? sim. Equilíbrio emocional, começou de novo. E assim, aí eu comecei a fazer Uber, né? Só que, cara, eu era muito ruim, na moral. Porque assim, sabe aquela conversa que você para no posto, o cara fala assim, pô, hoje eu fiz R$350. E eu ralando 12 horas, não tinha conseguido R$80. Eu falei, cara, não é possível. Eu era muito ruim, pneu todo dia furava, cara. Porra. Tu acredita nisso, cara? Todo dia o pneu furava. Porra. Era uma maré, assim, de azar muito ruim, muito ruim. Às vezes acontece isso na vida, né? Acontece. Parece que todo dia tá mó sol, mas tem uma nuvem negra, aquela nuvem cheia que vai cair uma tempestade na tua cabeça, que vai cair assim, parece que anda em cima de você, igual em desenho animado. Cara, era assim, tanto que assim, quando eu conheci minha atual esposa, eu conheci ela e eu fiquei meio com medo. Porque assim, tava tudo dando errado na minha vida. Erros já nas Não, tava tudo dando errado na minha vida. Eu falei, cara, eu tô com mais um problema aí. Será que é mais um problema? Mais um problema. Eu pensei muito nisso. Aí eu fiquei. Aí tanto que assim, eu conheci ela, a gente saiu, aí eu fiquei uma semana sem falar com ela. Aí ela veio falar comigo, a gente voltou a conversar e tal. Mas aí, essa terceira que é atual, né? Essa é a atual. E aí, essa como é é a que mãe dos foi? filhos. Aí você conheceu aonde? Como é que foi isso? Cara, essa eu conheci pelo Badu. E ela meio que morava na rua de trás, assim, eu não sabia. E aí ela perguntou assim, o que você faz? Eu falei, ó, eu faço Uber. Aí eu tava tentando ser perito também da justiça, né? Que você faz o curso de perito ali como engenheiro pra tentar ser perito. E eu tava começando a vender, acho que plano de saúde. Eu falei, esse plano de saúde e também... Tava se virando, né? Não, e também tava como corretor de imóveis. Eu vendi um apartamento pra um amigo meu e recebi a comissão. Sim. Então assim, cara, eu falei, ela falou assim, pelo menos você é esforçado, né? Eu lembro disso, pelo menos de você é esforçado. Que, pô, eu tentava fazer tudo, cara. Tudo. E ainda tentava, nesse período, ter uma empresa de engenharia, que assim, eu pegava uma obrinha pequena, aí botava 2 caras, trocava um piso, fazia umas coisas baratinhas que davam um retorno legal, mas que dava bom, né? E aí a gente saiu, só que assim, eu sou muito intenso também. Então assim, com uma semana a gente já tava morando junto. Caramba! Muito intenso. Intenso mesmo, hein? Muito intenso. Então, assim, com uma semana a gente já tava morando junto. E aí, a nossa história começou ali. Isso foi há quanto tempo? Tem 5 anos, mais ou menos. 6 anos agora. Mas aí você já tinha um pouquinho também mais de conhecimento das coisas, um pouquinho mais de maturidade. Mas a verdade, assim, olhando pra trás, foi meio errado, né? Assim, você precisa de mais tempo pra conhecer a pessoa. Eu concordo com isso. Mas também é aquela coisa... Vê se cabe. Eu já errei um monte de coisa. Então, se eu perceber, eu tô investindo nisso de novo, não é o certo. Sim. Mas assim, se eu perceber, eu já sei que eu tenho alarmes ligados dentro de mim, que eu não vou mais sofrer. Eu vou saber me desvencilhar disso com mais facilidade. Pode ser. Aí, de repente, pode ser que com esse alarme ligado, você realmente deu sorte. Porque é loteria, né? É loteria. Loteria, verdade. E aí, assim, o que eu te falei, cara, uma semana antes eu tava tipo assim, cara, eu tô fazendo, tipo assim, é mais uma coisa pra dar errado na minha vida. Deu tudo. Eu não aprendo. Tudo dando errado, né? Mas aí, e assim, cara, pra você ter noção, quando eu conheci, quando ela foi no meu apartamento, eu falei assim, ó, não tem jeito, vai ter que ir pro meu quarto. Porque não tem sofá, então só tem uma cama e televisão, você vai ter que ir direto pro meu quarto. Tá zoando, eu falei, mano, não tem jeito. E cara, eu tava numa fase muito braba, eu lembro
lembro que o meu pai, ele teve que me emprestar, tipo, um gás pra eu poder ter o gás lá. Tinha uma época que eu não tinha nem fogão, eu tinha que esquentava naquelas coisas de faz Já pão. sei, de pão, né? sei. Tostadeira. Tostadeira. Eu esquentava ali, tipo assim, a fase tava muito braba, muito ferrada. E assim, o apartamento atrasado, e a síndica brigando, porque você não pode ter gás dentro do apartamento, né? Você não pode ter botijão de gás dentro do apartamento, e a síndica querendo coisar. Cara, era um caos. E eu tentando fazer Uber, tudo dando errado como Uber. E aí eu conheci a Alessandra, e aí a gente começou ali. E ela é neo designer, né? Que faz aquelas unhas bonitas, Sim, né? E aí a gente começou a se juntar ali. Enquanto eu tava vendendo plano de saúde, tinha um amigo meu que ele tinha um amigo que conhecia um amigo, né? Que ele prestava serviço pra ele. Aí ele falou assim, ó, cara, tem um Charles engenheiro, você não quer chamar ele e tal? E aí eu fui trabalhar com esse cara. Aí a gente fez meio que uma sociedade. Então, assim, eu tava no plano de saúde ali e meio que saí pra ir trabalhar com esse cara. E aí eu lembro que na época, assim, a proposta era, tipo assim, a gente vai trabalhar aqui nessa sociedade, a gente tira 5 mil pra cada um de salário. E na época eu tava vendendo plano, as coisas ainda estavam dando errado, eu tentava vender plano, mas eu aprendi muito com a venda de plano, porque você aprende muito a lidar com o cliente, a vencer objeções, e assim, os caras ganham uma comissão muito boa, cara, assim, é impressionante. Tinha gente lá que era 300%, então imagina, se tu vende um plano de 1.000, tu ganha 3.000, né? Então assim, a comissão por isso que tem muito pessoal que vende plano de saúde, corretor de plano de saúde, cara, o cara tem muito bem de vida. Né? Porque se o cara pegar o feeling da coisa que foi isso que o dono dessa corretora fez, o cara tá bem. Né? Então, acho que é toda a profissão, né? Quando você pega o feeling ali, você consegue crescer. E aí eu fiz essa transição, saí dali. Nesse período também eu bati no engavetamento, fiquei no meio de engavetamento. Nossa. O carro nem era meu, o carro era emprestado, olha só. Cara, era o caos. E aí eu fui tentar essa parte ali de tentar fazer parte da sociedade com ele. Essa época foi uma época puxada, né? Cara, foi muito puxada, porque tudo dava muito errado. O pneu sempre furava, cara. Uma coisa que eu tenho marcado na minha cabeça era o pneu. Cara, dia sim, dia não, o pneu furava. Pô, parece até que alguém tava fazendo alguma coisa, né? Pô, cara, não tinha um prego lá, não. Cara, dava muito errado. E aí eu fui fazer essa sociedade com ele, a gente conseguiu umas obrinhas boas. Esse cara é engenheiro também? Não, ele só tinha empresa e tinha as obrinhas. Então, assim, eu entrei para ajudar nessa parte técnica ali e tocar as obras. Assim, ele era muito bom tocador de obra. E aí a gente começou a pegar umas obrinhas, ele tinha uns contatos bons. Então, assim, foi quando eu fui sobrevivendo ali, tipo, ganhando 5 mil por mês, sobrevivendo. E a Alessandra, na verdade, quando a gente foi morar junto, a gente tinha uma filha de 2 anos, que é a Alice. Mas assim, eu criei a Alice desde pequena, então eu chamo de minha filha. Sim. Né? Desde pequenininho. E aí, nesse período, foi que ela engravidou e a gente teve o Davi. Né? Então, aí nesse período o Davi nasceu e eu ganhando esse salário de 5 mil por mês. Nunca dava legal as contas, a gente não conseguia pagar apartamento, sempre cortava a luz, sempre, assim, sabe, aquela... A dificuldade ainda forte, A dificuldade ainda forte. E aí, a gente fez umas obrinhas legais, a gente pegou umas obrinhas de Smart Fit pra fazer, que faz tipo Shell, né? Que a gente chama de Shell, é que, por exemplo, chega aqui, faz só alvenaria. Aí a parte de dentro é outra empresa que faz. A gente fez uma obra... faz uma parte, né? Isso aí. Porque aí, por exemplo, o dono do terreno, ele que é responsável por fazer o Shell. E aí a Smart Fit é responsável por fazer a parte de dentro. Então, se você alugasse aqui, a parte de dentro aqui, tudo seria pela Smart Fit, um exemplo, né? E aí a gente fez umas três Smart Fit, né? E aí fomos lá e tal. Só que aí com... Essas obras você faz onde? São Gonçalo, Niterói? Não, essa foi na Taquara, Praça Seca. Tudo lá pro Rio. Foi Taquara, Praça Seca, Rio das Ostras. Então a gente fez bastante coisa ali. E foi o período que a gente foi sobrevivendo, porque esse contato dele, ele tinha um contato com a Smart Fit. O que ele fazia? Ele comprava o terreno e construía o Shell e alugava pra Smart Fit. Pô, um negoção. Entendeu? Depois que ele pegou, né, o feeling do negócio, né? Legal. E ele tinha um contato, então assim, um aluguel, de repente, na Smart Fit é 20 mil por mês, né? Mas assim, ele investia alto, porque você tem que comprar um terreno num lugar bom e construir a parte do Shell. Então, no mínimo, ali ele gastava uns 4 milhões. E para ter esse retorno depois, ele vai ter aí todo mês 20 mil, imagina. Ou mais, né, com o passar do tempo. Mas é um negócio, né? É um bom negócio. E aí, é dinheiro certo. Dinheiro certo, não tem como. Pô, no primeiro dia que ele inaugurou a Smart Fit da Taquara, foram
4 mil inscritos. Smart Fit é Cara, igual formigueiro, cara. Bota 4 mil vezes 100, quanto que não dá aí? Olha só. Isso de uma. De uma. Imagina. Mas também é enorme, né? Cara, não é enorme assim, mas é grande. São 2 andares, né? Tem um estacionamento embaixo, 2 andares. Até, acho Bem estruturado. Segunda-feira até fui malhar lá. Lá, mas o que? Nessa do Rio? Nessa do Rio, da Taquara, porque é perto da onde eu trabalho. Sim. Então dá pra eu, tipo, como a gente tem esse trânsito da ponte, né? Eu saio cedo de casa, malho e depois vou pra lá mais tranquilo. E aí eu fiz... Aí sua vida começou a melhorar um pouquinho, aí, nessa época. Cara, nessa época é a época que eu chamo do sobrevivente. Sim. É aquela época que você só sobrevive, assim, eu lembro que eu... Vou escolher qual conta que eu vou pagar. Cara, e assim, eu lembro que eu olhava as pessoas assim, cara, é uma sensação muito estranha. Você andar assim, ver as pessoas no bar bebendo ou comendo ali, e você tipo, cara, não é possível que só eu tô com essa vida ferrada. Então, assim, eu ia no mercado, tipo assim, você contava R$100 pra isso, pra comprar isso, assim, que... Aí você olhava assim pro lado, assim, um cara com o carrinho cheio. Cara, até hoje, quando eu saio do mercado, assim, graças a Deus, com 2 carrinhos ali cheios, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Você se sente livre daquilo tudo que passou. Primeira coisa que eu falo, pô, Deus, muito obrigado aqui por essa oportunidade aqui. Porque, cara, eu vi a dificuldade que era você. E, assim, essa sensação é muito difícil. Imagina, você tá indo pra praia, levar o pessoal pra praia, tá todo mundo na praia se divertindo e você fazendo Uber. Entendeu? Você tá na noite lá, no sábado à noite, todo mundo arrumado, cheiroso dentro do carro, saindo. E tá você todo mundo se divertindo, mas você tá trabalhando. Você trabalhando ali, tipo assim, trabalhando assim, na espinha. Se der alguma coisa errada, se você furar o pneu, você não sei o que, você se ferrou. E o medo de ser assaltado, já foi assaltado. Porque é muito perigoso, Uber. né? Sorte que o cara não levou o carro, só levou o celular e o dinheiro. Essa foi a sorte. Gente, eu fico impressionado como é que esse povo gosta de roubar celular, cara. Rouba. Gente, pelo amor de Deus, celular nem é tão caro mais. Nem é tão caro mais, E assim, essa época que eu falo assim, se fosse botar um capítulo, né, no livro, a gente bota assim, o sobrevivente. Essa foi a época que eu sobrevivi. E aí eu e a Alessandra ficamos juntos, e aí depois eu tive uma sacada na minha cabeça, assim. Eu pensei assim, cara, eu não tô conseguindo pagar o apartamento. Mas sabe aquele estalo divino? Sim. Eu falei assim... Que, aliás, eu acho que tua vida é toda baseada em estalo divino. Cara, Esse é só mais um dos muitos que ainda... Aí eu falei assim, cara, eu não tô conseguindo pagar o apartamento. E a Caixa mandou uma proposta, ó, se você pagar 2 mil, pagar tanto, a gente volta a financiar pra você. Aí eu falei, cara, eu vou vender esse apartamento. Aí comecei a anunciar apartamento. Aí sempre deu um doido também. Sabe aquele cara que pega o cara que tá ferrado? Calma aí, você tá ferrado? Mas vamos lá que eu vou te ajudar. E aí, cara, vendi o apartamento, né? Passei a dívida, do financiamento. Se livrou desse problema, né? Livrou do problema. E aí eu peguei um dinheiro. Aí eu falei, cara, mas aí eu fiz outra furrada. Eu falei, pô, eu vou pegar esse dinheiro, vou alugar uma casa. Alugamos uma casa maneira, legal, assim, lá em Itaboraí mesmo. E vou abrir um material de construção. Só que aí eu, tipo assim, a inexperiência do negócio, né? Você é muito inexperiente, que é a afobação de fazer. Eu fiz um mau negócio. Então, assim, eu dei um dinheiro pro cara, aí tinha que pagar um valor mensal e o material de construção não dava o retorno. Então a gente voltou a sobreviver. Sim. Então, assim, aquela fase que a gente achou que era um alívio, voltou a ser mais uma fase de sobreviver. Dificuldade. Então, assim, a gente ia pro material, e o material ali como é que é o nome ali? De São Gonçalo? Quando você vai em vez de você ir pela BR, né? Você vai pra Manilha por dentro ali. Você passa o Marambaia. Material de Marambaia. Isso, aí você pega Marambaia ali. Só que ali, tipo assim, era bem na entrada da favela. Então, assim, cara, a gente passou por tiroteio, às vezes. Assim, ali é muito perigoso. A polícia entrando, e eu não tinha noção disso, né? E assim, o material não tava dando retorno. Tipo assim, imagina, eu carregando cimento, cara. Pegava cimento, assim, tipo, o saco de cimento pegava, jogava, botava, entregava o tijolo. Porque, cara, você quer ver o negócio dar certo, você não tem condição de botar ninguém. Né? Você faz tudo. Isso, a Alessandra ali no balcão junto comigo. Mas ela sempre parceira, né? Não, ela sempre parceira, sempre junto ali comigo, ela no balcão ali, e eu entregando, ela vendendo, entregando. Aí comprei uma carretinha pra poder, tipo, eu tinha um Gol que era financiado nesse meu antigo sócio, né?
E aí eu entregando, botei uma carretinha, botei o negócio no Gol pra poder, como não tinha condição de comprar um caminhão, alguma coisa, e entregando na carretinha. E aí entrava lá dentro da favela, tinha material de construção lá que vendia barato, e comprava lá pra revender aqui. Cara, foi um período puxado também. E perigoso também. Perigoso, perigoso. Só que aí tudo dando errado de novo. Aí começou tudo dando errado. Cara, tava dando tudo errado. Aí a gente teve que... Aí o que eu consegui fazer? Mais um estalo, assim, me livrei do material de construção. Passei ele para um outro cara. Paguei minha dívida que eu tinha com o dono do material de construção antigo. Uhum. E aí a gente teve que entregar a casa que a gente estava. Aí a gente teve que vir para uma casa aqui em São Gonçalo de favor, que é do parente da minha madrasta, que é a Lenita. Então a gente teve que vir pra essa casa, morar de favor ali. Uhum. E ali eu tava, tipo, zerado. Não tinha nada. Tava sem dívida, mas também não tinha nada. Não, dívida você tem um nome sujo, né? Que aí Sim. você acaba carregando o nome sujo que você não consegue limpar. Mas assim, essas dívidas assim, que era com pessoas, né? Essa tava sanada. Então assim, eu não devia nada do material, né? Então essa eu tava sanada. Então a gente foi morar ali pra essa casa ali. É uma casa pequena, né? Assim, é um quarto junto ali que você faz os dois cômodos juntos. É uma salinha pequena, cozinha e banheiro, tudo junto. É um cômodo pequeno, assim. É bem pequeno o cômodo. E ali a gente chama até esse lugar de Centro de Recuperação do Cristão. Porque todo mundo da família que tá num perrengue, né, vai pra lá. Então assim, teve uma moça também, amiga nossa, que foi pra lá, opa, melhorou, saiu. Uhum. Aí eu fui, melhorei e saiu. Então assim, chama ele de Centro de Recuperação do Cristão. É a casinha que a gente chama. E assim, a casinha que sempre a gente fala que Deus fala com a gente, né? E aí eu fui pra essa casinha. Mas antes de ir pra casinha, cara, imagina que eu tentei muita coisa. Então, assim, não, acho que já foi na casinha ali. Tipo assim, tentando muita coisa, só que tudo dando errado. Cara, tentando, tipo assim, fazendo muito esforço, né? E nesse período foi quando eu costumo dizer que Deus me ensinou sobre disciplina. Deus me ensinou a ser disciplinado. Eu não conseguia ler a Bíblia. Acho que igual qualquer pessoa que vai tentar ler a Bíblia, você começa a ler, daqui a pouco funciona. Aí você começa a ler batendo cabeça, você começa a ler, tá chato. Até porque a linguagem da Bíblia também é um pouco diferente. Hoje você tem outras linguagens mais legais, mais simples, assim, mas assim, eu não conseguia ler a Bíblia. E para um cristão isso é muito ruim, né? Você, como cristão, a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que ter aquele... Tem o conhecimento dela, né? Não só o conhecimento, mas é o que a gente fala, aquele devocional, né? Que ali é a oportunidade que Deus tem de falar com você também. Porque às vezes a gente acha que Deus vai ser uma voz mágica, né? Sabe aquela voz mágica? Charles, meu filho. Cara, e Deus não é assim. Não é assim. Ele usa pessoas. Então, assim, ele vai usar pessoas, ele vai usar uma situação aqui e outra para te abençoar, para falar com você. São esses estalos, são essas ideias. São esses estalos, as ideias. Às vezes a pessoa do nada chega e fala um negócio pra você. Fala assim, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? E assim, cara, e aí eu não conseguia ler a Bíblia. E aí Deus, sabe esse estalo que vem na cabeça? Mas esse foi o estalo que a gente fala do Espírito Santo. Falou assim, leia um capítulo por dia. Uhum. Cara, dito e feito, foi o que eu fiz. Eu peguei a Bíblia, aí abri lá, Novo Testamento, Mateus 1, li no primeiro dia. Aí no segundo, Mateus 2. Terceiro, Mateus 3, 4, 5. Aí foi lendo Marcos, Lucas, João. Aí foi indo. Dessa maneira, lendo um capítulo por dia, eu li o Novo Testamento todo. Uhum. Então, assim, ali Deus me ensinou sobre disciplina, que era você fazer um pouquinho... Devagar e sempre. Sabe assim, aquele um pouquinho todo dia, no final você vai... É a coisa do obreiro mesmo. Né? Você vai colher. Só que eu peguei isso que Deus me ensinou ali e trouxe pra minha vida. Aham. Pra minha vida, tipo, profissional e pra minha vida de crescimento. Pra você usar em todo então, assim, cara, todos os imagina, lados da eu não conseguia ler livro. Quantas pessoas às vezes têm dificuldade de ler livro? Por quê? Você fica lendo, aí você para, aí você não lê. Aí eu peguei a disciplina, falei, vou ler esse livro aqui. Aí eu pegava ali, li até hoje, se você pegar minha mochila lá, você vai ver que tem meu caderno de leitura. Eu escrevo ali, tipo assim, onde que eu parei? Ó, eu parei na página 10. Aí, por exemplo, hoje eu tenho marcado para ler a minha leitura diária que eu faço. Aí eu vou lá, leio até a página 20. Eu leio 10 páginas por dia desse livro. Mas pelo menos está focado ali para isso. Para isso. Então, assim, todo dia, hoje eu faço isso. Todo dia eu leio e marco. Mas, assim, o que eu aprendi com isso? Eu não preciso me obrigar a fazer algo que eu não quero. Então, assim, eu faço ali, eu forço um pouco ali, que às vezes você não quer ler, mas você lê. O livro é interessante, então aquilo te cativa, você quer mais no dia seguinte, na hora né? que você tá lendo é legal. Na hora que tá igual a Bíblia, cara. Eu tava lendo a Bíblia,
no dia seguinte eu ficava ansioso, porque eu queria ver a continuidade daquilo. E ali, assim, lendo a Bíblia ali, assim, dessa maneira, eu me apaixonei por Jesus. Caramba, eu falei, cara, olha o que Jesus fez. Olha a simplicidade de Jesus. E engraçado que, assim, cada um tem uma percepção, né? Você foi chegando a essa percepção sua, da sua vida, fazendo isso, fazendo um pouquinho de leitura. Aí você diz, porque foi assim que eu comecei a ter disciplina. Aí quando você tem a disciplina mais aguçada, você fica mais responsável, você fica menos ansioso. Verdade. Né? Então você começa já a ir acertando várias coisas por causa do negocinho só. E assim, mas mesmo nesse período que assim, eu tava ali nesse contato com Deus ali, né? A gente sempre fez, meu pai é pastor, então a gente sempre tem um culto de família. Então assim, de 15 em 15 dias a gente faz o culto de casa. Isso já tá dentro de casa, então não tem nem como você correr. Foi até onde você já tá ali naquela energia. Foi até onde eu conheci o Carlinho, foi ali, porque assim... A Mônica conhecia ele, levou ele no culto lá e foi onde eu conheci ele. Então, eu nem sabia que o Carlinho era evangélico. Então assim, nesse culto de família, né, ele foi lá, visitou até essa semana, eu falei com ele pra ele ir lá no próximo e tal. Foi onde eu conheci ele. E aí eu aprendi sobre disciplina. Só que nesse momento ainda, tava dando tudo muito errado. E aí teve um período que foi quase bom, que foi o seguinte, eu tive a oportunidade de trabalho, porque assim, como eu tava sempre caçando serviço, então, por exemplo, assim, tem uma visita de obra aqui, o cara de Pernambuco vai te pagar R$200 pra você ir na visita pra ele. Eu falei, não, beleza, vou lá. E nessa visita eu conheci um cara de outra empresa. Aí esse cara da outra empresa, conversando comigo, tal, gostou de mim e tal, me chamou para trabalhar com ele. Só que assim, imagina assim, um pedreiro, ele ganha 3 mil. A proposta que ele fez pro pedreiro foi 1.500. Então assim, ele me chamou pela metade do preço para trabalhar 30 dias corrido, tá? E por aquele valor, metade. Então, cara, eu não tinha opção. Eu falei, então assim, eu vou. Sabe que não tá legal, mas não tem outras coisas. Era uma oportunidade que eu tinha, que estava dando uns 4 mil reais por mês, mais ou menos. E aí eu falei, não, eu vou. Aí trabalhei ali 30 dias, só que assim, esse período foi bom. Porque foi o período que eu ganhei confiança. Sim. Porque assim, a gente pegou uma loja para fazer, e a loja você tem que entregar no prazo, porque os caras querem colocar a loja para rodar, porque eles querem faturar. Então você tem um prazo contratual, se você passar o prazo, você toma multa. E aí eu comecei assim... Sabe, é mais ou menos um estalo em que tudo que eu aprendi, tudo que eu vim fazendo ali na profissão, que eu vim estudando, tudo que eu fiz naquele prédio, tudo meio que juntou e falou, agora é a tua vez. E aí eu comecei ali a botar isso em prática, e a obra foi andando bem, o negócio foi acontecendo, eu fui tendo uma visão melhor, sabe, assim, juntou um pouco da idade, assim, um pouco da maturidade, a maturidade, e eu vendo as coisas, e eu gerenciando, eu falando, não, vamos fazer isso aqui vai dar certo, e eu com aquela vontade de vencer, cara, isso aqui vai dar certo de qualquer jeito, sabe, até dar certo, a gente vai fazer até dar certo e vamos embora. E aí as coisas foram acontecendo, pum, deu certo, entreguei a obra. Cara, eu não consegui entregar as obras depois que eu entreguei esse prédio, nenhuma das obras eu consegui entregar, dava sempre problema. Então eu falei, opa, calma aí, cara, entreguei a obra. Tanto que na outra empresa os caras falavam assim, pô, Charlie não entrega obra nenhuma. Porque dava problema de botar outra pessoa e me tirava. Sim. Entendeu? E aí eu, pô, deu certo. Aí depois surgiu uma outra dessa, deu certo. E aí, só que aí, como era um período de 30 dias, você ficava um período em casa sem ganhar nada. Sim. E aí era só quando chamasse. Era só quando chamasse. E aí eu falei pros caras, poxa, tal, os caras, não, a gente quer te aproveitar. Só que os caras deixaram uma janela aberta, eles não aproveitaram. E eu gostava muito dessa empresa, porque eu gostava muito como, assim, às vezes como você é tratado, como você é escutado, faz muita diferença, né? Onde você tem um estímulo, né? Isso, porque você tem voz. Você não é só mais um, ou então que você fala, a pessoa fala assim, Cara, e eu peguei o gosto pelo aquele negócio assim, quando você faz e dá certo, isso é maravilhoso. Quando você faz algo e dá certo, você fala, opa, caramba. Mas é aí, quando você chega a essa conclusão, é aí que você vê que você não vai mais errar os erros passados. Porque, olha só, você entendeu, e depois que você entende, não tem como você fingir que nada está acontecendo, você tem que se posicionar. Você se posicionou para não errar mais desse jeito. Errar mais. Foi por isso que você começou a entregar a obra de novo no prazo.
Isso aí. Caramba, consegui. Cara, eu nunca tinha feito, assim, depois daquele prédio aí, cara, eu nunca tinha feito isso. Tudo tava dando errado. Só que nesse período que eu fiquei ali, também as coisas não ficaram boas ainda, porque eu não tinha trabalho, você tava meio apertado, e eu tentava fazer muita coisa, sabe? Tipo assim, cara, imagina alguém tentando fazer as coisas dar certo. Sim. Mandava currículo pra um, mandava currículo pra outro, completava pra um, falava, ó, tem uma empresa aqui, ó, você me contratar, eu faço a obra. Cara, nada dava certo, nada. Chegou um ponto, cara, que minha esposa, assim, pra ela ajudar, ela vendia bolsa. Aí a gente pegou e falou assim, cara, vamos lá pra praia pra vender bolsa. A gente foi pra praia vender bolsa, andar ali, tipo, vendendo as bolsas e tal. Cara, não consegui vender nada. Nossa. Nada. Então só gastou gasolina, só... E aí, cara, depois disso... Que bate um desespero, né? Pô. Mas depois... E assim, a gente sempre firme na igreja, né? Sempre em contato com Deus, sempre fazendo a obra de Deus. E aí, depois disso, eu falei assim pra Deus, ó. Falei assim, Deus, eu desisto. Desisto. Eu parei. Eu não vou fazer mais nada até o Senhor ver o que o Senhor quer pra mim. Eu falei, Deus, eu não vou fazer mais nada. Agora vai ser 100% com o Senhor. 2 dias depois, recebo no meu Instagram lá, Charles, você tá trabalhando? Tem uma oportunidade aqui pra você. Caraca. Uma diretora que eu trabalhei lá na CRC Vieira, lá atrás, tava numa outra empresa, falou, tem uma oportunidade aqui pra você e tal, o salário é 8 mil. E aí, você quer participar da entrevista? Não, quero. Aí fui lá, botei a minha melhor roupa, peguei o carro emprestado do meu pai, que tava sem carro já tinha devolvido o carro que nem era meu. Falei, vou lá. E aí fui, cara. E aí foi quando eu entrei nessa empresa que fez essa obra aqui em Caraí. Sim. E aí eu fui pra lá, o dono da empresa gostou de mim, um cara muito agitado, muito... Aqueles caras de empresa multimilionária, assim. Ansiosão, assim. Não, mais coroa, mas aquele meio arrogante, meio tudo junto, sabe? Aquele cara mais velho, assim, já com muito dinheiro. Aí, pô, gostei de você, cara, gostei de você. Eu falei, também gostei de você. Graças a Deus que ele gostou. E gostei de você também. E aí, cara, deu certo. E aí fui contratado. Aí eu, caramba, voltei a respirar agora. E a gente na casinha ainda ali. E aí eu comecei a ganhar esse salário, né? Aí a gente começou a respirar, mas assim, quando você tá nessa transição ali, você vai com muito medo, né? Porque você veio de uma fase muito ruim. Então imagina alguém pisando em ovos, né? Eu sempre falo assim que você também tá como se você estivesse no avião. E aí você começa a subir, só que você tá com medo, tipo, e quem é o piloto desse avião é Deus. Então o destino é dele. Você tá ali, mas tipo, o destino é Deus ali. Então assim, você fica meio com medo, você não tem muita... Você não sabe, cara, será que agora vai mesmo ou será que eu vou apanhar de novo, sabe? E pra quem já tá calejado, já... Pô, tudo dando sempre errado, cara. Entendeu? Então eu falei, poxa. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. E aí, graças a Deus, foi dando certo. Trabalhando. Aí uma obra que a gente estava fazendo em Piratininga, ela parou. E aí ele me chamou para essa obra ali ali Parreiras, né? Naquela do canal. Ele me chamou para essa obra da Ari Parreiras. Aí eu falei, não, beleza, vou sim e tal. E aí começamos a obra ali na Ari Parreiras, uma obra assim, muito complexa. Mas assim, eu digo que foi a obra mais legal da minha vida. Porque assim, a gente teve que fazer dentro daquele canal ali da Ari Parreira, que quebrou tudo, né? Caiu. A gente teve que fazer estaca raiz dentro do canal. A gente teve que fazer bloco e depois pré-moldado. Então assim, pro engenheiro, cara, o cara viu tudo. O cara viu estaca raiz, o cara viu concreto armado, o cara viu bloco pré-moldado. Então assim, foi uma obra incrível, topografia e assim... Tem uma história engraçada, cara, mas eu sempre falo assim como Deus, ele tá comigo, né? Quando eu entrei na empresa, assim, eu falei, Deus, que eu seja como José, alguém que tá aqui para abençoar este lugar e que as pessoas possam ver que realmente eu sou um homem abençoado e que o teu nome seja engrandecido através da minha vida. Eu sempre falei para Deus, Deus, que o teu nome seja engrandecido através da minha vida aqui onde eu tô. O dono da empresa falou assim pra mim, cara, eu quero fazer uma sondagem dentro do canal. Dentro daquele canal da Ari Parreira ali, que é um canal meio de esgoto, porque a água de esgoto ali, água podre ali, vai tudo ali, tem tratamento, mas acaba caindo ali, por causa do canal. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Ele falou assim, eu quero fazer sondagem dentro do canal. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer sondagem dentro do canal? Eu fiquei pensando. Aí eu comecei a pesquisar, falei, pô, sondagem dentro do canal. Aí eu vi que os caras tinham feito com uma balsa. Aí eu fui e botei, como é que faz uma balsa? Aí eu fui, falei, cara, eu vou fazer uma balsa e vou botar dentro do canal. Mas antes disso eu tinha pensado, eu vou botar um andaime, aí o cara vai fazer pelo andaime, vou botar um andaime preso na parede do canal. Como é que eu vou fazer? Eu falei, vou fazer uma balsa e o cara vai fazer dentro da balsa. Tipo assim, uma balsa quadrada, né?
como se fosse um quadrado, e o cara aqui no meio faz a sondagem para ele poder sondar o solo e ver como é que é o solo lá, que eles queriam esse ensaio do solo. Aí eu pedi o material. O material tava dando em torno de 9 mil pra fazer a balsa. Aí eu falei assim, cara, se essa balsa afundar, vai ser 9 mil que vai pro lixo e ainda vai minha cabeça junto. Com certeza. Aí eu falei, Deus... Vai literalmente pro esgoto. Vai literalmente pro esgoto. Eu falei, Deus, me ajuda. Porque assim, como era o canal, cara, tudo que você tinha que fazer, assim, a sondagem foi o primeiro, mas depois tudo você fazia com balsa. Aí a gente pegou, os caras fizeram a balsa, eu vi no YouTube como é que fazia, eu fiz um projeto assim, como é que ia fazer a balsa. Peguei aquele negócio azul, aquele galão azul, né? Sim. Com a boca fechada, que o ar ali não deixa afundar. Coloquei os galões, fiz amadeiramento, tudo. Vamos jogar a balsa agora dentro do canal. Eu tenho foto disso, cara, eu vou ver se eu te mando depois pra você dar uma olhada. Aí jogamos a balsa dentro do canal, bum! A balsa não afundou. Caraca, eu falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. E aí forramos a balsa, deixamos um espaçozinho, o cara fez a sondagem. Daí em diante, a gente fez tipo 6, 8 balsas depois. Porque deu certo, né? Porque tinha que fazer. Porque ali o canal, a água subia, a água descia. E então, assim, tudo que você tinha que fazer dentro do canal. Mas essa foi uma obra muito, muito bacana, assim, muito incrível. E tem uma história muito engraçada também, que é o seguinte. No dia do meu casamento, tinha sido marcada a primeira concretagem dessa laje que fecha. Isso demorou quanto tempo, mais ou menos? Essa obra demorou quanto tempo? Cara, essa obra tinha uma questão política. Então, assim, ali na Ari Parreiras, a obra mudou muito. Assim, a obra primeiro era de um jeito, era por fora. Aí depois, tá maluco? Você vai fechar a rua aqui? Você quer que o prefeito perca voto? E ali tem um fluxo de trânsito enorme. Ali era tipo Big Brother. Ali era o seguinte, ó, se a gente fizesse qualquer coisa errada ali, alguém do prédio ali mandava aquilo. Foco Porque ali, assim, vídeo na hora. Niterói, ele tem a comunicação muito boa. Ele tem um programa de comunicação muito boa. Então eles mandam e aquilo chega ali pro prefeito, chega pro secretário, pra todo mundo. Em questão de, às vezes, 1 hora. Então, assim, a gente ficava ali no Big Brother, não vamos fazer isso aqui não, tem que fazer assim, dessa maneira. Então, assim, a equipe ele era muito treinada. Eu fiz aquela obra ali com 6 pessoas. E o resto era terceirizado. Mas da equipe minha, 6 pessoas que tiravam tapume, colocavam tapume. Às vezes eu passava domingo, eu morava em São Gonçalo. Ó, o tapume tá caindo aqui. Eu ia lá domingo pra ver. Nossa, não tinha dia, né? Não tinha dia. Mas assim, aquela obra ali, na verdade, a gente fez em 2 meses. Por quê? A obra era para começar acho que no fevereiro, março ali, e eles não deixaram por causa de política. Falaram assim, ó, cara, você não pode fazer essa obra aqui, porque senão vai atrapalhar a gente na questão de voto e tal. Aí, tanto que quando acabou a eleição, quando foi no dia seguinte, foi 3 de outubro, sei lá, alguma coisa do tipo, assim, no dia seguinte, a gente começou a obra. Então foi daquele outubro ali até dezembro a obra. Acabou. A gente fez a obra muito rápido, assim, foi tudo muito, muito certo, muito bom acontecendo. E a gente conseguiu entregar no prazo que eles pediram. É isso que é importante. Mas assim, ali, às vezes, assim, eu até falo ali, cara, tem umas pessoas um pouco arrogantes ali. Às vezes o cara descia ali, o cara chegava pra mim e reclamava, pô, que isso aqui? Eu só ficava assim, escutando, o cara me xingando, o cara, assim, você vê que o cara tem dinheiro, o cara rico, mora ali em Caraí, no melhor lugar ali. Às vezes só é um velho ranzinza. Mas assim, tipo assim, o cara descia e ficava ali falando, e assim, eu só querendo fazer a obra pra ele. Eu sempre falo, cara, a pessoa que tá fazendo a obra assim na cidade, ela tá fazendo a obra pra você. Eu falava, cara, eu não moro aqui não, eu tô fazendo a obra pra você. Essa obra trabalhando pro bem-estar. Essa obra aqui é pra você, eu moro em outro lugar. Então assim, isso aqui eu tô fazendo é pra você, eu tô fazendo o melhor pra você aqui. Mas tem isso em tudo que é lugar. Nossa, ali naquela Ari Parreira ali, a gente passou um bocado, assim, cara, as pessoas às vezes, tinha gente boa, claro, como sempre, tem gente que apoiava, tem um cara lá do bar, lá no final, que tem uma oficina, cara muito bom, bacana, ajudava a gente, né, então assim, tem muita gente boa, a gente tem que fechar o trânsito, olha o estresse que isso deu, a gente, não sei se você lembra disso, fechava o trânsito, ele desviava, lembro. dava um engarrafamento danado. Não podia seguir, às vezes tinha que virar na Roberto Silveira, e quando podia ir no pedacinho, mas tinha que virar na Moreira César mesmo. E aí, assim, ali a gente fez você tinha que botar a estaca raiz, só que você botava um tubo de aço, e aí você botava esse tubo por cravação, então é por vibração, você não podia bater estaca, era por vibração. E aí, tipo assim, você tinha essa máquina fazendo e a máquina cravando a estaca, uma dentro da outra. Então, assim, cara, o aluguel dessa máquina que era 10 mil por dia. E fazia muito barulho? Não, essa não. Essa não fazia, porque você fazia por vibração. Mas era uma máquina enorme. Eu lembro quando ela foi chegar, eu fui pegar ela lá embaixo, a gente cruzou Niterói com guarda para poder chegar com ela. Então, assim, foi uma obra espetacular.
E aí teve uma história, cara, no dia do meu casamento. Como a gente tinha se juntado, né? A gente não tinha casado ainda. Então a gente, assim, Deus ele foi cuidando de todas as partes da nossa vida. Cuidou da parte do trabalho, financeiro. A gente falou, cara, vamos casar agora na igreja, certinho. E aí no dia do meu casamento tava marcada a primeira concretagem da laje, cara. Logo nesse dia. Logo nesse dia, cara. Tipo assim, imagina um dia que deu tudo errado. Imagina um dia difícil. Cara, a gente começou a concretar 8 horas da manhã. Eu falei, pô, meu casamento é às 6, 7 horas, tá tranquilo. 8 horas da manhã até meio-dia a gente acabou. Começamos a concretar. Ali você tinha projetado steel deck, que é tipo uma chapa metálica. Aquilo começou a cair assim, ó, abrir. O steel deck começou a abrir. E aí, tipo assim, os caras concretando aquele troço caindo. Aí eu falei, caraca, e agora? E assim, e um fala isso, e um fala aquilo, e um fala isso, e um fala aquilo. Sabe o que eu fiz, cara? Eu fui pra dentro do meu container lá, ajoelhei e falei assim, Deus... Hoje é o dia do meu casamento. Eu falei, Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda, pai. Eu tô aqui pra glorificar o teu nome, eu tô aqui pra te honrar. Eu tô aqui pra que as pessoas olhem pra mim e vejam que você é Deus. Cara, quando eu levantei... Boa ideia. Outro estalo na minha cabeça. Falou assim, Charles, você vai pegar o steel deck, vai passar um ferro de um pro outro, e o dos outros você vai travar com a máquina, tem uma máquina chamada finca-pino. Que aí você dá um tiro com ela, e dá um tiro com espoleta, e ela bota um pino de aço, um prego de aço. E ela vai travar o steel deck. Cara, eu fiz isso. Deu certo. Caramba, cara. Juro pra você, cara. Deus estava comigo ali. Já que você descobriu, então rapidinho foi fazendo. Fui fazendo. Que aí começou a sustentar a começou a sustentar, a concretagem, só que a concretagem foi tipo assim. Mas assim, imagina que até chegar assim, às vezes, na solução, aí você tem que catar ferro, tem que não sei o quê, Sim. tem que cortar, botar um, tem que vender ideia pros caras. Não, a gente vai fazer dessa maneira, vai dar certo, vai ser bom, vai dar legal. E aí, tipo assim, eu fui cortar o cabelo, os caras me ligando, não, Charles, tá dando errado aqui, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu vou só cortar o cabelo, não vou fazer a barba não. Aí voltei pra lá, eu sei que assim, meu casamento, eu cheguei em casa pra tomar banho, era tipo 6h30, cara. Aí eu fui tomar banho, me arrumar pra ir pro casamento. Então assim, foi em vez da noiva chegar atrasada, você que chegou atrasado. Cheguei atrasado, eu que segurei o casamento. E assim, naquela tensão, cara, eu digo assim que o meu casamento, quando eu for casar, assim, eu falo, a gente vai casar de novo. Pra poder ser uma vez mais tranquilo, cara. Será que vai ser? Não, a gente vai ter que... Será? Não, tem que ser, cara. Porque, pô, assim, imagina todo tipo de estresse que você pode sentir num dia. O dono da empresa te ligando, o diretor, Vizinho reclamando. O diretor da empresa te ligando, os caras da obra com medo. Caramba, é a concreteira, porque assim, quando você faz concreto, a concreteira tem a hora de parar. Uhum. E aí o concreto, não, a gente vai precisar de mais 2 carros. Não, a gente vai fechar, não sei o quê. Tipo assim, aquela pressão toda em cima de você. Isso tudo um dia no meu casamento. É isso que eu tô pensando aqui. Cara, se fosse num dia normal, tudo bem. Um Seria dia só normal, mais um dia de pressão na cabeça. De pressão de obra e você vai absorvendo. Mas, cara, no dia do meu casamento. E aí eu fiz isso. Aí voltei pra obra, resolvi o que tinha que resolver. Aí deixei os caras lá ainda. Aí fui pra casa tomar banho e fui casar. Mas, pô, foi bem tenso esse dia. Imagina. Foi muita emoção. Muita emoção. Aí chega no casamento lá, você tentando assimilar aquilo. Mas, graças a Deus, deu certo, né? Deu tudo bem. Deu tempo, né? Deu tempo. Deu tempo. E aí, assim, eu fiquei nessa empresa aí, assim, e foi bacana que, assim, antes disso acontecer, o dono da empresa, cara, nunca tinha acontecido isso. O dono da empresa me ligou e falou assim, Charles, eu vou aumentar teu salário, tá bom? Eu falei, tá bom, pô, tá ótimo, beleza. Ah, que chato. Então, tipo assim, cara, você vê que, assim, às vezes a gente se acha injustiçado, que, né, e, assim, às vezes, quando você tá com Deus ali no controle, as coisas acontecem. Cara, nunca aconteceu isso, cara, de um dono da empresa. É muito raro, cara. São coisas que você não explica. Você não explica. fala, às vezes a pessoa fala assim, ah, você tá inventando, ah, você tá romantizando. Não é. As coisas de Deus são assim mesmo. Elas acontecem do nada e não tem explicação. Aí o cara falou assim, ó, vou aumentar teu salário. Eu fiquei sem acreditar, cara. Fiquei sem acreditar. E aí depois acabou essa obra, a gente foi para uma outra obra ali, e aí depois eu... Aí essa fase difícil começou a ir embora. Não, foi embora. Daquele período, que eu te falei, daquela assim, Deus, eu não aguento mais, eu parei. Não é quando eu falei assim, Deus, eu parei, agora é com você, Deus. 2 dias depois a Ana mandou mensagem, eu fiz a entrevista, dali em diante eu cheguei aqui, onde eu tô aqui, sentado com você. Então assim, daquele ponto diante as coisas mudaram.
Nossa, que beleza, hein? As coisas mudaram muito. E aí eu fiquei nessa empresa mais um período, depois a obra acabou, e aí teve um diretor lá, cara, que ele tentou me mandar embora de todo quanto é jeito, e até peguei os irmãos da igreja e falei, gente, ó, preciso de oração. A gente botou os irmãos da igreja pra orar, a gente conseguiu passar por essa fase, e aí depois o negócio ficou meio chato ali naquela empresa. Assim, isso é um ponto que às vezes a gente não percebe. Cara, às vezes o nosso tempo ali acabou. Só que a gente não percebe. Quando já chega uma pessoa que já começa a desandar contigo, você pode ver, desde o começo da sua história, eu tô percebendo porque eu tenho algumas coisas assim também que eu me identifico, sabe? Legal. Que quando começa a dar problema, você fala assim, caramba, tava tudo tão direitinho, mas é pra ficar melhor. Pra ficar melhor. É pra ficar melhor. E aí eu tava num ponto assim nessa empresa que eu tava só pelo salário. E aí eu tipo assim, sabe assim, todo dia você vai trabalhar. A empolgação já tinha acabado. Tinha acabado. Eu tava ali assim, porque o dono não queria me mandar embora, porque ele tinha algum plano ali que eu não tinha entendido ainda. E eu tava ali e assim, todo dia eu chegava e falava assim, Deus, me tira daqui. Deus. Não tinha mais estímulo. Eu falava, cara, eu falava assim pra Deus, me tira daqui que eu não aguento mais ficar aqui. E aí eu vou te botar um chefe então que vai te tirar. Não, e aí eu passei um período ali chato e complicado. E aí, pum, saí da empresa. Não tem jeito e tal, pum, saí. Aí nessa que eu saí, essa empresa que eu tinha trabalhado, lembra que eu tinha falado da Recevieira? Sim. Ela começou a pagar uns fundos de garantia pra trás. Caramba. Juro pra você, cara. Aí, tá vendo só? Tem explicação o negócio dele? Tem explicação. Cara, fala sério. E aí o dono da empresa também, isso foi em dezembro mais ou menos, ele falou assim, eu vou pagar seu 13º. Como eu era PJ, você não tem 13º ou férias, você é PJ, aquele salário por mês e acabou. E acabou. Ele falou, vou pagar teu 13º como gratificação pela obra que tu fez aí. Eu falei, pô, show de bola. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses 10, falei, pô, tem 10 aqui, e eu tinha mais ou menos, acho que mais 10 ali daquele fundo de garantia. Aí eu fiz as contas, assim, tipo, como eu tava em dezembro, eu falei, pô, eu tenho janeiro, fevereiro e março pra sobreviver. Eu tenho 3 meses aí pra viver. Então, nesses 3 meses, eu consigo manter minhas contas, ficar bem. A gente já tinha se mudado daquela casinha, tava na casinha melhor, também de aluguel, tranquilo. Beleza. Aí eu falei, pô, vou começar a fazer obra. Vou começar a minha empreiteira, voltar, né? Que eu sempre tive esse sonho. Ser engenheiro de verdade. Não só, mas voltar a empreender. Sim, assim, eu sempre tive essa fomentação de empreender, mas como eu tava precisando sobreviver, eu falei, cara, vou ficar aqui porque eu preciso sobreviver. Sim. Salário fixo. Aí eu falei, cara, é tudo ou nada. A mulher fica meio, né, cabreada, assim, cara, você não vai procurar emprego? Eu falei, não vou procurar emprego mais não. Eu falei pra ela, não vou procurar emprego mais, eu vou empreender agora. E aí eu comecei, aí essa mesma diretora, lembra que eu falei que mandou mensagem pra mim? Ela viu que eu mandei pra ela o portfólio da minha empresa, tudo certinho. Ela viu que eu tava trabalhando e ela também conseguiu pra eu poder prestar serviço nessa empresa que ela trabalha. Legal. Aí ela falou assim, pô, eu consegui aqui, vem cá pra você conversar com os donos aqui, porque tem uma obra aqui, a gente quer botar você pra fazer um teste. Aí, pô, fui lá, fiz a obra. Pum, dei bem, deu certo, deu bom. E, cara, eu não tinha carro. Então, assim, eu fazia a obra, pegava o carro do meu pai, às vezes emprestado, comprava material mais caro perto, mas era o que tinha. E, assim, deu resultado, eu consegui ali sobreviver. Aí depois os caras falaram assim, pô, a gente tá com uma obra, e aí fiz uma outra obra pra eles em Nova Friburgo, e depois eles me chamaram pra Volta Redonda, eu falei, vamos lá em Volta Redonda com a gente. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí chegou lá e tal, eles falaram assim, cara, a gente não quer que você faça essa obra pra gente, não, a gente quer contratar você. A gente quer que você trabalhe pra gente. Aí sabe, cara, quando você tem aquelas oportunidades que você não pediu. Sim. Cara, eu não pedi emprego. Eu não pedi para trabalhar. Eu pedi obra igual empreiteiro, para trabalhar para mim, minha empresa. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, eu não pedi. Isso aí deve ser algo de Deus. Eu falei, cara, eu vou testar para ver. Sabe? Tipo, eu vou lá e vou ver o que vai dar. Aí eu fui falando, não, topo, tô dentro. Aí acertamos um salário, pá, tô dentro, falei, pô, vambora. E aí eu comecei, tinha uma obra lá em Três Rios, aí eu comecei a fazer essa obra grande, né? A gente trabalha muito lá agora com reforma de banco, né? A gente trabalha com reforma de banco. Eu costumo dizer que agora eu virei especialista em reforma. Porque, assim, por mês a gente faz tipo 60 reformas ou mais. Caramba! Caramba! É muita obra de banco. A gente tem um contrato muito grande com o banco, né? E aí, cara, eu comecei a trabalhar ali e a empresa ela tava muito em crescimento. Só que aqui, quando a empresa cresce, é aquele crescimento desordenado, né? Tipo assim, não dá tempo do cara organizar. O cara vai se adaptando e vai atendendo o cliente. Porque ele precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Isso aí. E aí, pá, com 2 meses
eu fui promovido. O cara falou assim, ó, a gente quer que você gerencie os engenheiros. E nessa época tinha, tipo, 3 ou 4 só. Era um trabalho que era até mais tranquilo um pouco, né? Não tinha tanta gente. Mas era uma coisa que eu nunca tinha feito. Assim, toda ascensão para o engenheiro é o quê? O cara gerencia a sua obra. Ele é o engenheiro, já é um gerente ali dessa obra. Mas todo engenheiro, quando cresce, é quando ele começa a gerenciar outras obras do engenheiro. Chegou a sua vez. Chegou minha vez. E aí eu... Só que assim, tinha um cara lá que tava 5 anos. O cara sabia tudo sobre o banco. Sabia, sabe o que é tudo? Tudo. O cara sabia tudo. E eu, com 2 meses, eu fui promovido. Então, assim, imagina um cara olhando pra mim ali, tipo, Nossa. e o cara vai ficar abaixo de mim. Entendeu? Então, assim, mas assim, o que eu quero dizer para as pessoas... nova pedra do sapato. Não, mas não só isso, mas o que eu quero dizer para as pessoas é que, assim, o que diferencia a gente, o que me diferenciou dele e das outras pessoas? Sabe o que me diferenciou? Chegar cedo, sair tarde, fazer o que foi pedido, fazer a mais do que Vestiu foi pedido. a camisa, né? Cara, e assim, eu sempre, quando eu entro numa empresa agora, assim, quando eu entrei ali, cara, sabe quem que eu botei como meu chefe? Deus. Sim. Eu falei, Deus é meu chefe. Então, assim, se Deus é meu chefe, olha só, eu não posso mentir, porque ele sabe de tudo, e eu não posso ser medíocre, porque ele sabe da minha capacidade. Opa, então calma aí. Quando eu botei Deus como meu chefe, eu subi a régua. Opa! Então tem que ser muito bom, cara, para poder prestar um bom serviço para ele. Entendeu? Então, assim, isso fez o diferencial pra mim. Então, eu deixei de ser medíocre, eu deixei de fazer só o básico. Então, assim, cara, eu fui mesmo pra dentro e eu olhei uma visão que as pessoas não têm. Eu olhei pra mim como se eu fosse o dono da empresa. Eu falei, eu sou o dono dessa empresa. E isso é uma outra coisa que eu aprendi muito. É porque o olhar do dono, ele vê o que é mais sério, o que deve fazer mesmo de verdade pra melhorar. É o olhar do dono que engorda tudo, né? Tem até um ditado antigo, né? O olhar do dono engorda o boi, né? Alguma coisa do tipo. Mas assim, quando você olha com o olhar de quem é responsável por aquilo tudo, e que se você fizer um negócio bom, é mérito seu, mas se você não fizer bom, o demérito também é todo teu, eu acho que tem mais responsabilidade, tem mais afinco, tem mais carinho, e mais assim, atenção naquilo ali. Uma coisa que eu aprendi, cara, com o plano de saúde, o cara falava muito assim, o dono do plano de saúde, o dono da empresa lá, ele falava assim, ó, mira na lua, seu objetivo é a lua, Charles, e no meio do caminho tu vai acertar umas estrelas. Cara, eu fiz isso, eu comecei a mirar na lua. Eu falei, cara, eu sou esse cara aqui, eu vou ser sócio dessa empresa um dia. É o olhar do dono, isso. Eu falei, cara, eu tô aqui pra ser sócio dessa empresa um dia. Esse era meu sangue nos olhos. E isso me destacou. Cara, com 2 meses eu fui promovido a gerente e eu tinha um cara lá 5 anos. Gente, 2 meses não é nada. 2 meses não é nada, realmente. Né? E assim, acho que de repente não dá nem tempo de você mostrar seu trabalho. Não, assim, eles me conheciam porque eles viram, assim, como eu prestava serviço para eles. Já tinha um currículo. Eu já estava ali prestando serviço, eles viram como é que eu administrei a obra, como é que eu fiz a obra, legal, rápido, tudo certo. Por exemplo, uma coisa que eu falo assim que é básico que ninguém fazia. O que me destacou também? Os meus funcionários usavam capacete EPI. Sim, os funcionários ninguém usa, cara. Ninguém usa. É impressionante. Os funcionários deles não estavam usando. Então, assim, quando eu mandava as fotos da obra, os caras estavam de capacete de luz e falavam assim, caraca, Charles, os teus funcionários estão usando capacete de luz, nosso não usa. Olha só, isso não é simples. Isso não você está cumprindo a lei, é o básico que se deve fazer. Eu sempre falo para os pedreiros, que às vezes a gente reúne lá o pessoal de obra, eu falo assim, cara, a gente é igual polícia. Polícia escolheu ser polícia, ele vai ter que ter 2 obrigações. Ele vai ter que usar arma e vai ter que usar colete. A gente escolheu trabalhar em obra, então a gente vai ter que usar capacete, a gente vai ter que usar luva, vai ter que usar óculos. Sim. Faz parte do jogo. Se você não quer fazer parte do jogo, beleza. Mas, cara, se você é polícia, tu vai ter que usar colete e arma. Não tem como. Como é que o cara vai ser polícia sem arma? É verdade. Então, assim, se você trabalha em obra, tu vai ter que usar capacete. Entendeu? Eu sempre uso essa logística com eles. Mas é isso aí. Aí agora, olha só, a gente já tá indo para quase 2 horas de papo já. É mesmo? Caramba. Agora, como é que... Assim, você já chegou então lá na empresa. Isso. Aí você entrou, você hoje é sócio dessa empresa? Hoje não. Hoje o que eu faço? Mais ou menos, né? Eu costumo dizer porque eu faço como sociedade porque eu divido algumas obras. Então algumas obras eu pego para mim. Tá, vocês são parceiros, né? Isso aí. Então, assim, o que aconteceu, cara? Mas hoje você tem a sua, né? Hoje eu tenho a minha empresa. Sim. Mas por que eu tenho a minha empresa? Eu li um livro chamado Segredamente Milionário. Não sei se você já chegou a ler. Não.
E nesse livro o cara fala muito sobre atitudes que você tem que ter. Então por isso que eu falo, assim, eu sempre falo para as pessoas, cara, vamos ler livro. Né? Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de ler esses livros de autoajuda, mas é legal, porque assim, o livro ele é como assim, imagina você pegar toda a sua experiência de vida e falar, Charlie, tá aqui a sua experiência de vida por R$30. Sim. Minha experiência de sucesso, tudo que eu fiz para ter dinheiro, para conquistar, para ser alguém que você deseja ser, tá aqui por R$40. Toma aqui uma inspiração. Toma aqui por R$40. Não é que você vai fazer aquilo que tá escrito ali. Sim. Aquilo ali vai te dar um gatilho. Vai me dar um gatilho. Para você se inspirar na sua história, na sua realidade. Eu li o livro, minha cabeça explodiu, fez assim, ó. É porque nada é por acaso também, né? Não é. Aí eu cheguei lá pros caras e falei assim, ó, eu quero que você... Eu falei pros caras, nem falei quero que você mande embora, eu falei assim, ó, era tipo no início do mês, dia 2, dia 5, eu falei assim, no final do mês eu vou sair e vou embora. Eu vou tocar minha empresa, porque eu acho que eu tô no melhor momento, tanto mental, porque eu tenho noção de tudo que tá acontecendo, eu consigo enxergar, consigo entender tudo que tá acontecendo. Eu tenho força, porque eu tenho 30 e poucos anos. Disposição. Então, de repente, daqui a 10 anos eu não vou querer fazer isso. Sim. Então, daqui a 10 anos, de repente, eu não vou querer passar por esse processo. Então, eu quero sair e vou tentar ali arriscar para poder ter minha empresa. Isso. Aí os caras, não, beleza, vamos conversar. Aí depois me chamaram pra conversar, me levaram pra almoçar, e sempre falaram que a gente vai almoçar no Outback. Fomos almoçar no Outback e falaram assim, cara, a gente quer ficar com você. Só que você pode ter sua empresa. Cara, eles me aí juntou assim, os dois melhores do mundo. Eles foram muito inteligentes, cara. Porque assim, eu sou uma pessoa que quero empreender. E eles falaram assim, eu não Precisa de um bom empreendedor. Eu não vou te tolir disso. Eu não vou tirar isso de você. Eu não vou tirar o teu sonho de você. Eu quero o teu sonho, mas eu ainda quero você aqui. Olha só. Olha a inteligência do cara. Em vez do cara falar, não, pô, é um ou outro. Esse cara é um cara de visão. São três, na verdade. São 3 sócios lá. Mas é a visão empreendedora certa. Porque você olha, o empreendedor mesmo, ele olha mais à frente. Ele não olha até onde todo mundo olha. Eu escutei uma coisa que às vezes assim, o empreendedor tem que tomar cuidado. O empreendedor, ele quer o cara com cabeça de PJ, mas quer pagar CLT. Isso. Então, assim, se tu quer um cara com cabeça de PJ, paga o cara como PJ, pô. Mas o bom empreendedor é aquele que quer o serviço valorizado, ele valoriza, mas ele valoriza o outro. Isso aí. E aí eles me deram assim, cara, imagina assim que os caras te deram, ele fala assim, cara, tu tem liberdade. A hora que tu quiser estar aqui, tu tá, onde tu quer, tu tá. É só você tocar. Foi o ideal pra você. Foi o ideal, tipo assim, eu juntei, mas por que eu consegui isso? Porque eu tive coragem. Eu li aquele livro me instalou na mente, te estimulou. Me estimulou. Eu falei, cara, eu vou lá, eu vou fazer. Eu tive coragem, cara. Quantas pessoas têm coragem de fazer isso? De chegar ali no emprego que você tá ganhando bem e falar assim, ó, vou arriscar isso aqui tudo. Você tem 2 filhos em casa, tua esposa. Minha esposa falou, pô, você é maluco, cara. Você é doido, como é que você vai fazer isso e tal? Entendeu? Aí depois eu chego em casa e falo, ó, consegui isso aqui, deu certo. E eu ainda consegui um aumento, cara. Nessa conversa ainda, tipo assim, eu consegui com um aumento de quase 40%. Pô, então, tipo assim, coragem. Determinação, inspiração. Então, porque assim, não tem mais profissional assim. A gente sabe que não tem. E as pessoas estão cada vez mais fracas, mais desestimuladas. E assim, cara, reclamonas. Uma coisa que eu achei muito bacana foi que eles me deram o combustível que eu queria. Em vez deles terem aquele patrão que chegaram e falaram assim, não, vamos titular, não, teu combustível é esse aqui. Aí é engraçado que eu vou assim, tentando concluir essa sua história toda até onde você chegou. Você vê, se não fosse cada sofrimento que você passou, cada erro que você teve, tudo, você não teria chegado nesse lugar. Não teria. Não teria. Você não teria aprendido o que você precisava aprender. E aqui a gente tá chegando quase no fim. Sim. É aí que eu quero essa inspiração para saber, porque agora você se preparou para inspirar os outros. Isso aí. Porque eu tô vendo aqui no roteirinho que a gente tem, porque você... Aí depois que passou isso tudo, você melhorou. Aí você vai e vira a sua cabeça para criar um e-book, para fazer uma mentoria, ou seja, você quer ensinar o que você aprendeu a vida inteira. Isso. O que eu percebi, as atitudes que eu tomei, toda essa jornada, tudo que eu fui construindo, isso deixou um rastro. Sim, isso deixou um rastro que é replicável. Então, assim, esse estalo que as pessoas não estão tendo, esse estalo que as pessoas não estão percebendo. Cara, outra vírgula, esse pedaço aí que você fala isso, agora eu tô pegando toda a expertise que eu tive na vida e vou oferecer para quem precisa. Se você tivesse recebido isso de você mesmo há uns anos atrás, olha como ia facilitar a tua vida. É isso que a gente tá falando. Então, assim, a pessoa não vai precisar percorrer todo esse caminho. De repente não passar por tantas dificuldades. A gente tá pegando o e-book, eu tô entregando falando assim, ó,
esse é o caminho. Você tem essas atitudes aqui para tomar. São essa postura que você tem que ter para você colher o que você quer. Entendeu? E assim, justamente não vai ser um mentor só de falar. É um mentor que passou por cada coisa. Cara, e assim, o que eu falo pras pessoas, minha mulher ontem perguntou pra mim assim, eu tava gravando um vídeo do YouTube em casa, ela perguntou assim, cara, da onde você arruma tanto ânimo pra fazer as coisas? Porque eu tinha de manhã, eu tinha acordado 5 horas, tinha ido pra academia, tinha ido pro trabalho, tinha lido durante o almoço, aproveitei a hora do almoço pra almoçar e ler, tinha voltado, pegado o trânsito, chegado em casa e falei, vamos gravar o vídeo aqui do YouTube. Ela falou, onde é que você arruma tanta vontade? Isso é missão, cara. Eu falei, cara, é a persistência. É porque você é uma missão. Essa é a vontade de vencer. Eu tenho muita vontade de crescer, de vencer. Eu Entendeu? acho que se você não fosse esse amendoim que você falou aí desde o começo, presta atenção, você foi içado de um lugar. Sim. Aí você tá indo por caminhos tortuosos, mas tá indo. Então, olha só, alguém te usou. Quem que te usou? Não é? Deus. Quem que está te colocando onde ele quer, onde você tem que estar? Mas ele falou, você tem que passar por esse caminho, mas não se preocupa, porque eu vou te ajudar em todas as dificuldades. E hoje, assim, hoje eu gerencio, hoje está gerenciando lá em torno de 10 engenheiros. Então, cara, eu aprendi muito ali gerenciar as pessoas. Então, assim, é o que você falou, eu vivo isso. Então, assim, hoje eu gerencio a equipe de engenharia lá que a gente trabalha com banco. Então, assim, banco, você trabalha 24 horas, porque quando que o banco tá fechado é quando você trabalha, final de semana, à noite. Né? Hoje eu tenho a minha empresa, então assim, eu presto serviço para dentro da empresa e para outras empresas também, né? Então assim, a gente presta serviço para a empresa que tem ISO 9001, que você tem que ter carteira assinada, documentação disso, documentação daquilo, toda a burocracia. Que é mais pesada, né? Tem a parte agora da mentoria que a gente tá ali, tem o nosso canal no YouTube. Então assim, olha quanta coisa a gente tá empenhado em fazer. E assim, a verdade é que eu tô pegando assim, eu tô testando também a minha vida. Cara, até onde eu consigo ir? O que eu consigo fazer? Quanto que eu posso mais aqui? Eu tenho, meu limite ainda é um pouquinho mais lá na frente. Eu posso mais, entendeu? Então assim, e uma coisa que eu falei que eu queria que as pessoas pegassem muito, cara, as oportunidades estão aí, elas não estão vendo. Você conversa isso no seu e-book, você passa esse tipo... passa isso. Porque assim, não é só passar técnica, né? Você tem que também estimular a pessoa. Sim. Por isso que tem que ter um pouco de fé também em tudo. A gente tem no final do e-book, a gente tem o meu testemunho lá. Sim. Porque assim, a minha vida é em torno de Deus, é em torno da fé, é em torno do que Deus fez por mim. E no meio disso, ele deixou o rastro, ele deixou o caminho. Cara, olha o que você percorreu. Então, assim, o que eu quero levar para as pessoas é assim, as oportunidades estão aí. Você tem condições de crescer profissionalmente. Porque, assim, hoje o nosso público, ele é o pessoal que trabalha e o pessoal que é CLT e o pessoal que é inconformado. Isso. Então, assim, eu por muito tempo achava que ser inconformado era ruim. Como se fosse, assim, se você fosse inconformado, era como se você não fosse grato pelo que você tem. Não, o inconformado é o que não está satisfeito com só aquilo. Só aquilo. Então, eu assim, sei que eu posso fazer mais. Isso aí. Então, assim, cara, eu olho pra mim e falo, cara, eu posso mais, hein? Então, assim, por que eu comecei a terapia? Porque, Charles... O inconformado nunca estaciona, Porque eu não quero me sabotar. Isso aí. Então, eu não quero que o meu subconsciente me sabote. Então, assim, vou cuidar de mim. Isso aí. Então, assim, cara, tem sempre alguma coisa que você pode mais. E eu sempre falo, cara, se você vencer, quantos que estão ao seu redor vencem também? Se você der certo, quantas pessoas que estão ao redor dão aí já é o lance da missão. Porque tem muita gente que chega nesse estágio, mas não está preocupada com isso, porque não é essa a missão dela. Só que olha só, eu falo para as pessoas, você tem que ter persistência. Sabe como é que eu me sinto? Já viu um avião, ele rompendo a barreira do som? Que tipo assim, o avião ele faz aquela velocidade máxima e ele rompe a barreira do som e tem tipo uma nuvem assim que forma, porque ele tá rompendo a barreira do som. Cara, eu me sinto assim. Então, assim, a gente tem que ser assim, cara. Imagina que você é um avião e você tá rompendo a barreira do som. Tá chegando você ali. vai ter que fazer muita força, vai ter que ter muita persistência, vai ter que ter dedicação, mas vai dar certo. E assim, o que eu volto a dizer aqui, as oportunidades estão no nosso dia a dia. As oportunidades, elas são do tamanho desse amendoim, assim, pequenininhas. Tanto é que às vezes a gente nem percebe ela. Não percebe, cara. Tem que estar com o olho aberto. Aconteceu uma coisa assim, uma vez lá que eu percebi. O dono da empresa fez uma pergunta no grupo lá. Aí, em vez do pessoal, de alguém falar assim, não, é isso. Não, fulano que sabe. Um vai jogando pro... Vai jogando pro... Se tem alguém que fala assim, não, é isso. Se aquela pessoa não cresce, não? Ela se destaca. Ela não se destaca? Então, a oportunidade estava ali para todo mundo e ninguém soube aproveitar. Aí depois, sabe o que acontece? O dono da empresa, ele pega atrás alguém de fora e promove e bota lá. Aí fala assim, cara que chegou. Isso, aí fala assim, pô, mas por que não aproveitou a gente? Porque a oportunidade estava aí e vocês não aproveitaram. É isso aí, é um sinal que ninguém
Então são essas coisas que a gente coloca no e-book, para que você consiga perceber as coisas ao seu redor e para que você tenha as atitudes. Então, assim, a gente diz ali, ó, você tem que ter atitudes. Queira ser o primeiro a responder, queira ser o primeiro a falar. As pessoas precisam ver o seu trabalho. Claro. As pessoas precisam ver. Então, assim, não adianta você... assim que você vai inspirar eu tô o outro. Trabalhando aqui, alguma hora alguém vai me ver. Não vai. Não. Cara, olha só, foi eu que fiz isso aqui, ó. Por isso que eu falo, ó, meus números aqui, todo mês eu apresento, ó, nossos números aqui são esses, ó. Fizemos isso aqui, batemos uma meta aqui, batemos uma meta ali, ó. A gente é medido por resultado. Esse é o maior estímulo que a pessoa tem. E é a maior inspiração que a pessoa que quer fazer ainda não sabe como, e não sabe se é capaz, não sabe se tem força, não sabe se tem condição. E a história que a gente tá contando aqui é pra mostrar que você tem capacidade. Total. Cara, eu acho que todo mundo pode, todo mundo é filho de Deus, todo mundo pode. Qual o mérito de inteligência que eu tenho? Qual o mérito disso que eu tenho? Não, cara, é o cara que tá buscando crescer, é um cara que tá. E você fez uma coisa que você sempre gostou. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, eu acho que é mais fácil um pouco. Mais fácil, claro. É aquela coisa, você sempre foi um inconformado. Sim. Eu acho que eu também. Então, assim, quando você é conformado, você fica pelo salário. Você já sentiu nem é bom. Você já sentiu vontade de gritar no carro assim, tipo assim, cara? Eu já fiz isso várias vezes. Cara, por quê? Porque você tá ali. Tô sozinho, ninguém vai. Não só isso, mas você tá assim com tanta assim, você tem tanta vontade de dar certo, tanta vontade de levar uma coisa melhor pra tua família, tanta vontade de crescer, de mudar. Porque a gente sabe que você pode quer fazer jogar mais. aquilo pra fora, cara. A gente sabe que pode isso fazer aí. mais. Só que hoje as pessoas estão muito limitadas, cara. Elas estão se limitando muito. Lembra que eu te falei no começo assim? Às vezes a pessoa chega pra não, você vai ser isso aqui. Cara, você pode muito mais do que alguém falou. Sim. Eu sempre pensei assim também. Poxa. Mas assim, quando a gente meio que é voto vencido, né? A gente fica com aquilo como uma meta silenciosa dentro da gente. Isso aí. Mas é o inconformismo que tá ali. E chega um dia que a gente vai e a gente... Agora, tendo uma história dessa pra você ouvir, pra você se inspirar, poxa, facilita pra caramba. Não, cara, essa é a por isso que eu gosto de podcast. Eu gosto disso. Eu acho que isso aqui é um remédio também. É um remédio. Cara, sabe que eu costumo ouvir podcast? Eu vou viajar, por exemplo, amanhã eu tenho que ir pra Minas. A gente tem uma obra lá, eu tenho que ir pra Minas. Eu boto podcast no carro, vou ali, vou escutando, vou assistindo. Por isso que eu quero botar agora no Deezer, no Spotify, eu adoro escutar no Spotify, porque o Spotify não te atrapalha a ver você não precisa parar pra... Você consegue ficar ouvindo, né? Você fica. Se você estiver sozinho no carro, então, tá tranquilo. É muito bom, cara. Assim, realmente o podcast, assim, ele traz a oportunidade de a gente semana conhecer. A gente já vai ver isso, pra passar. Porque aí a gente vai lá e todos os episódios já vão entrar já automaticamente. Não, eu adoro ver também o podcast no Spotify, justamente por isso, porque quando você tá dirigindo, o seu mapa continua ali. Sim. Então ele não tira. Então você consegue fica ouvir. Só o som, mas fica a imagem ali do Isso coisa. aí. Charles, o pessoal, como é que o pessoal tem acesso a esse e-book? Ele já tá pronto? Você ainda tá... Já tá pronto. Já tá pronto? Tem um link na nossa bio. Peraí, então fala o seguinte, que a gente tá fechando aqui, certo. Porque senão vai virar uma minissérie isso aqui, né? Não vai mais ser podcast. Celular, mas assim, dá aí suas redes sociais, né? Isso. Como é que as pessoas te encontram para conhecer seu trabalho. Se por acaso assim tiver alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa, pode te passar um direct para te fazer alguma pergunta, se você puder ajudar. Então manda aí a letra aí pro pessoal. Vamos lá no Instagram, né? Charles CR Oficial. E todas as redes nossas estão assim, então também no YouTube também, Charles CR Oficial. E na nossa bio do Instagram tem o nosso site lá, que é charlesrochamentor.com.br. Eu vou deixar essas informações todas debaixo do episódio também. E lá quando você clica, né, na nossa página lá do Charles Rocha Mentor, você tem o e-book, tá? E você também tem a questão da mentoria de palestra. Então a gente tá aberto para mentoria e palestra. Então você tem uma galera que a gente tá fazendo a mentoria, que é particular. Então a mentoria assim, às vezes uma vez por semana, 2 vezes por semana, que a gente vai tratando ali pontualmente, né? E a questão de palestra também, que a gente também tá programando para começar agora. Isso é muito bom. É uma grande inspiração, uma grande ajuda. E as pessoas que têm algum sonho, de repente até o mesmo sonho que você tinha quando criança, e agora tem acesso a um e-book que foi feito por você, que você conta a sua história, que você mostra a sua expertise no negócio, ajuda pra caramba, né? Vamos eu digo que o e-book não é só, tipo assim, faça isso, não. O e-book é
faça, assim, não é só faça, é como fazer. Vai ter ali, Exatamente. cara, olha. E assim, o que você falou, a gente tá ali no direct o dia todo, a gente tá com o celular. Se precisar Então, de uma cara, ajuda, tem de uma dúvida, força, a gente tem um suporte, tá? Então, assim, a gente tem uma equipe por trás, não é só eu, tipo assim, Charlie fazendo tudo, isso e aquilo. Não, cara, a gente tem uma equipe por trás que tá cuidando, que tá acompanhando ali no celular, você vai ser atendido, você vai ter toda a resposta, todo o respaldo ali pra ficar tranquilo. É isso aí. Cara, eu te agradeço muito Cara, por ter eu vindo te aqui, agradeço. porque eu acho que, sinceramente, é uma missão. Você tem a missão e eu tenho uma missão também, que eu acho que o podcast é uma missão porque eu trago uma pessoa que tem um assunto interessante, relevante, que tem interesse público e passo para quem assistir. Porque olha só, eu duvido que a sua história não vai estimular pelo menos uma pessoa que assistir isso aqui. Verdade. Uma, eu tô falando assim, pelo menos uma, mas vai estimular, né? Então eu fecho esse episódio aqui e agradeço muito aos meus seguidores, que eu chamo de correnteiros. Correnteiros, eu vejo lá. Eu sou um. Eu agradeço muito por isso. E assim, fecho hoje o nosso episódio aqui, deixando essa mensagem para vocês que assistem, de não desistir dos sonhos, de persistir, de ter aquela coisa mesmo de não se deixar abater e nem se estabilizar numa coisa que você não tá assim feliz, né? Tem aquela vontade de mudar, tenha coragem, porque geralmente quando a gente muda a nossa vida é para melhor. Quando a gente entende que a gente errou, quando a gente vê que o erro foi feito pela gente, a gente precisa se colocar num local de acertar a nossa vida. Tipo assim, eu sei que eu errei aqui, agora eu preciso me posicionar. Eu vou continuar errando ou eu não quero mais errar esse erro? Então isso tudo é um estímulo, é uma inspiração. Espero que vocês tenham gostado muito. E se você conhecer alguém também que precise ouvir esse bate-papo que a gente teve aqui, compartilhe com essa pessoa também, tá bom? E eu me despeço aqui de vocês e já prometo que na próxima quinta-feira vem mais um convidado aí, ó, nota 1000. Então, muito obrigado aí pela audiência. E Charles, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço. Isso aí. Valeu. Show de bola, cara.